Muito boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos à nossa palestra com a professora e doutora Cíntia Santos Ruiz Braga. O tema da nossa palestra é Execução Provisória na Justiça do Trabalho. Para tanto, nós vamos convidar agora a doutora Irene. A doutora Irene Carrano, ela é advogada trabalhista, ela é secretária da Comissão de Direito do Trabalho aqui da UAB, graduada em Direito pela PUC, é pós-graduada e também é advogada da Pereira Leutério Advogados aqui em São Bernardo do Campo. Com a palavra, a doutora Irene. Obrigada, Joyce. Bom, boa noite a todos. A doutora Cristiane Cardoso me deu essa difícil missão de substituí-la hoje, a nossa presidente, então estou aqui em nome da Comissão de Direito do Trabalho para agradecer a todos que mais uma vez estão prestigiando o nosso evento, agradecer a doutora Cíntia por aceitar nosso convite. Hoje, como a Joyce já adiantou, a gente vai falar sobre execução provisória na Justiça do Trabalho, para dar continuidade naquele projeto que a gente iniciou ano passado, né, para tratar de todas as fases do processo do trabalho. Enfim, é isso. Então, obrigada mais uma vez a todos, obrigada, doutora Cíntia, um ótimo evento a todos. E agora, eu convido dou a palavra para o doutor Luiz Ribeiro, nosso presidente da 39ª subseção da OAB. Obrigado, doutora Irene. Boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiro, eu queria pedir desculpas que eu estou uma reunião aqui externa, então não pude estar devidamente acompanhando e não vou conseguir ficar acompanhando durante muito tempo, mas não podia deixar de prestigiar um evento dessa comissão e tantos outros, uma comissão tão ativa nessa nossa subseção. Queria agradecer a doutora Cíntia Ruiz Braga por estar aí despendendo o seu tempo, como eu tenho dito com frequência. O tempo é nosso bem mais precioso e não tem retorno. E aí a doutora Cíntia está disponibilizando o seu tempo para que a advocacia se aperfeiçoe, se especialize e melhore. Queria parabenizar a doutora Cristiane, a doutora Joyce, a doutora Irene. Em nome das três, eu agradeço e cumprimento todos e todas as integrantes dessa comissão maravilhosa que nós temos, com mais essa palestra, mais essa apresentação, nessa proposta, esse projeto que foi feito desde a entrevista até efetivamente a efetiva satisfação da pretensão do cliente, né? Porque a sentença a gente brinca muito, eu falo, você tem a sentença, faz um quadrinho e pendura, porque se você conseguir receber já é um progresso. Então nem todos a gente recebe, mas o quadrinho a gente não pode perder. Então queria agradecer, parabenizar a todos. E como sempre digo, né, não é a mim que vieram ouvir, foi a doutora Cíntia. Muito obrigado. Doutor Luiz, muito obrigada pela recepção. Obrigada, doutora Irene, doutora Joyce. Eu não sei quem mais agora vai falar, daí depois eu falo, né? Nós agradecemos, doutor Luiz Ribeiro, que sempre proporciona para que a gente, nós, mulheres principalmente, possamos falar em nome da advocacia. Então, a advocacia feminina, aqui em São Bernardo, ela é muito atuante, viu, doutora Cíntia? E o doutor Luiz, ele proporciona isso, ele nos faz iguais, né? Sabemos que estamos na luta da igualdade, mas ele permite que isso seja efetivado aqui na nossa subseção. A gente se sente muito acolhida por isso. Muito obrigada, doutor Luiz. Então, doutora Cíntia, farei então a leitura do seu currículo para que a gente comece o nosso evento. Então, a doutora Cíntia, ela é professora universitária, é mestra em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ela é pesquisadora e congressista pelo Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do Núcleo Trabalho Além do Trabalho, Dimensões da Clandestinidade Jurídico-Laboral. É também advogada, especialista em contratos, direito empresarial do trabalho e membro de comissões da UAB São Paulo. Então, com a palavra, seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Joyce, muito obrigada a todos. Estou reconhecendo aqui do Lauro também, colega pesquisador lá do nosso núcleo, onde eu tive o prazer de conhecer também a doutora Cristiane. Doutor Luiz Ribeiro, muito obrigada aqui a recepção mais uma vez, e a todos aqui de Osasco, né,
que, assim, eu gostaria de estar aí presencialmente, dando abraço a todos, mas logo, né? Logo espero a gente possa realmente nos dar as mãos e transformar realmente aquele calor brasileiro e humano mais real. Mas enquanto isso, né, eu falo aqui que pelos olhos a gente sorri também, né? E também e eu vejo aqui as mulheres aqui tão lindas, tão empoderadas, eu fico muito feliz, me sinto em casa por conta disso também, né? E dos homens aqui que realmente também nos veem como iguais, que isso é um espaço democrático, isso é o que nós queremos dentro da nossa classe, né? Que as mulheres se sintam orgulhosas pela trajetória que fazem de luta, de equilibrar família, trabalho, né? E tantas outras questões pessoais aí que todos nós, como seres humanos, né, devemos ter. Não temos mais aquele mito da mulher vítima e do homem macho alfa, todos somos humanos antes de tudo e iguais aí para lutar, né, por um aperfeiçoamento da nossa carreira. Doutor, para mim é um grande prazer, Luiz Ribeiro, estar aqui gastando esse tempo, que não é um tempo gasto, é um tempo para mim proveitoso. À medida que a gente ensina ou que a gente busca mais atualização, a gente também acaba ganhando junto com vocês, né? Então, eu me forço a ver os meus gargalos, as minhas falhas para poder lecionar, né? E aí eu me aperfeiçoo também como profissional. Então, saiba que também é um tempo proveitoso para mim também aqui estar com vocês. Eu gostei muito do congresso que vocês fizeram, foi excelente, né? A gente falou em tão pouco tempo, né? Mas hoje a gente vai ter aqui um tempo mais tranquilo, então eu vou falar mais devagar para poder realmente passar um pouco do conteúdo. Laro, querido, um abraço, um beijo aí gostoso em você e toda a família, querido. E eu queria também agora, em especial, então, né, começar. Eu vou pedir a licença, porque eu gosto de PowerPoint, né? Eu fico falando assim, eu gosto também, para a gente colocar a exposição. Depois vai ser compartilhado com vocês o PowerPoint, tá bom? Assim como alguns textos que eu me baseei também para fazer a pesquisa aqui para vocês. E, claro, atender um pouco, vou pedir licença para os mais sêniores e plenos advogados, mas ao final a gente vai ter uma parte que é um pouco mais para jovem advocacia, né? E agora no começo e no meio a gente me recheia um pouco, né? Para acrescentar um pouco do público, da necessidade do público de todas as trajetórias aí da nossa classe, tá bom? Deixa eu compartilhar então aqui. Espero que vocês já estejam visualizando. Estão? Então tá ótimo. Bom, a execução provisória, né, como bem colocou aqui o nosso presidente aqui em São Bernardo, ela está realmente alinhada, totalmente conjugada com o princípio da efetivação da prestação jurisdicional, ou seja, mais do que só defender o direito das partes, né, exercitar a retórica, o discurso argumentativo, verificar o sopesamento aí de direitos e obrigações e deveres, a gente está buscando aqui assegurar, né, assegurar o resultado útil do processo. Então, a execução provisória, ela por muito tempo, dentro do processo trabalhista, ela foi vista como um bichinho assim, estranho. Por quê? Porque, primeiro, nós fazemos com carta de sentença. Então, para o pessoal aqui mais velho, vai lembrar, né? Existia a extração de carta de sentença, nós tínhamos que fazer um auto à parte, contar com a colaboração do escrevente, ainda mais quando era físico, então nem se fala, né? Era a última coisa dentro de um cartório, né, da vara do trabalho a ser feito. Por quê? Porque não tinha um prazo, eles tinham que mandar seguir o processo para a segunda instância, e assim, então, que saía a sentença, depois que o advogado opunha os embargos, né, de declaração na sentença, para eventualmente questionar, corrigir, verificar as omissões e tal, né, em contradições, obscuridades, ele já, no prazo, às vezes, do recurso, né, muitas vezes o reclamante recorrendo apenas de um item ou outro, já noticiava ali que iria requerer, por uma outra petição, não dentro do recurso, né, que ele ia requerer, sim, o início de uma execução provisória, a extração de uma carta de sentença. Né? Então, nós não temos a previsão, né, na CLT, né, nós não temos essa previsão específica da execução provisória, por isso a gente acaba utilizando
o artigo 8º e o artigo 769, né, da CLT, para recorrer ao quê? Ao Código de Processo Civil, né? E dentro do Código de Processo Civil de 2015, nós vemos algumas contribuições para a justiça, né, trabalhista aí para o nosso processo do trabalho. Eu confesso a vocês que eu comecei militando dentro do processo civil, talvez com uma maioria aqui, e dentro do processo civil me decepcionei com algumas questões que envolviam aí a demora processual, a demora de atos, né, processos muito longos, uma formalidade que se apegava aí até a uma precarização do próprio direito consumido pelo tempo, né, totalmente onde as partes chegavam para nós, para mim, né, enquanto no escritório, e falavam assim, doutor, eu não aguento mais aquele processo, e migrei, né, numa esperança de uma justiça mais efetiva, e posso falar para vocês que me realizei muito na Justiça do Trabalho em termos de processo trabalhista, porque eu vi essa dinamicidade, eu vi toda essa questão de metas que muitas vezes, infelizmente, os nossos juízes reclamam, né, das metas de sentenças e de quantidades e métricas de produção dentro ali da Justiça do Trabalho, mas que era um avanço diante do que a gente via dentro da militância da Justiça Estadual e encarando ali o processo civil. Então, o conceito de execução provisória, ele nasce realmente, talvez de um Brasil, né, e de um processo trabalhista que não quer deixar por perder, que não quer não só realizar, né, a declaração e a condenação de um direito ali tutelado, mas também que quer ver ele efetivamente garantido em termos de resultado pecuniário ou até, por que não falar, de uma obrigação de fazer, né? Então, dentro aqui do conceito, esse conceito que eu trouxe aqui para vocês, ele se alinha muito mais a uma mistura de vários outros, até porque na nossa apresentação lá do Congresso, eu tinha pego um conceito antigo, né? Até o pessoal deu uma criticada, falei, não, então vamos atualizar isso aqui, vamos dar uma roupagem nova, né? Que é o que? A faculdade concedida ao credor para a garantia do recebimento futuro. Eu falo faculdade, mas aqui no sentido também de instrumento, né? Porque ela acaba sendo um meio processual pelo qual o credor, né, está garantindo o recebimento futuro, porque ele já está o quê? Absorvendo a fase de liquidação do processo, quantificando mais essa condenação, delineando, então, a coisa julgada, ainda que provisoriamente, né? E viabilizando o quê, gente? O incentivo à conciliação. Aí, muitas vezes, vocês podem perguntar, mas por que eu vou incentivar a conciliação? Se a gente não fez acordo até a última audiência, apresentou as razões finais que muitas vezes não foram remissivas, né? E nada, né? Acabou comovendo uma parte ou outra a realmente fazer uma autocomposição, né? Nem com o empurrãozinho ali do magistrado do trabalho. Como que nós podemos falar que está incentivando a conciliação? Pois é, muitas vezes, e nós sabemos bem disso, que o valor estimado da condenação não é o valor o que liquidado da condenação. Então, quando nós promovemos a execução provisória, nós estamos dando esse contorno melhor de liquidação, por mais que ambas as partes estejam recorrendo, por mais que em alguns, podemos até dizer, capítulos de sentença ou pedidos do que foi delineado na petição inicial, na reclamação trabalhista e depois totalmente cotejado dentro da sentença, né? Nós podemos verificar o quê? Que há uma liquidação e aí uma real compreensão quantitativa de quando nós temos aí já ganho para o cliente, se tiver pelo reclamante, e perdido e quantificado em termos de passivo e provisionamento de passivo, se tivermos pela empresa. Como eu sempre atuei nos dois polos, tanto para reclamados como para reclamantes, eu nunca, sinceramente, pessoalmente, nunca visualizei a execução provisória como algo negativo. Porque para empresas, para quem trabalha com multinacionais e até empresas nacionais que têm um mínimo de estruturação, há aquela planilha mensal de Excel, onde você quantifica, né, o provisionamento, onde você coloca se é provável o risco, se ele é próximo, né, se ele já é mais
imediato. Então, quando você vai quantificar isso dentro de uma tabela para uma empresa, você acaba acertando, né? E corrigindo provisões que tinham sido feitas com base na liquidação inicial, que foram diluídas de acordo com, às vezes, algumas perícias e provas testemunhais, documentais durante a ação, e que, no final, acabaram sendo sintetizadas, então, e finalmente julgadas na sentença. Então, o que nós verificamos aqui o que é importante lembrar, que nós estamos diante de um processo que os recursos também têm o quê? Um efeito devolutivo. Então, como eles têm um defeito devolutivo e não suspensivo, né, por via de regra, é possível, é viável, é aproveitável a execução provisória. Né? Então, os benefícios aqui que eu coloquei para vocês, celeridade, efetividade da prestação jurisdicional, dimensionamento da condenação e a viabilização de acordos, o quê? Em segunda instância. Porque nós sabemos que isso tem hoje, né? E aí o Lauro está até aqui para me ajudar a lembrar, nós temos também, tanto na primeira como na segunda instância, um esforço realmente de se buscar, principalmente em ações que são uma quantidade expressiva, às vezes, que chegam e desembocam na segunda instância diante de uma mesma empresa, muitas vezes é desenhado o quê, gente? Aquela força-tarefa, às vezes até um plano piloto de ação, né, para dimensionar essas ações e equilibrar junto com a prestação que tende a ser contínua e efetiva também na segunda instância, para não sobrecarregar. Né? Infelizmente, o CNJ vem e nos coloca que a Justiça do Trabalho, apesar de ela ser muito dinâmica, na fase de conhecimento, na fase de instrução, ela perde muito naquilo que eles denominam de taxa de tráfego, né, de congestionamento na fase de execução. Então, o nosso índice de congestionamento na fase de execução, ele acaba fazendo com que desprestigie um pouco, né, toda aquela celeridade que nós conseguimos na fase de conhecimento e na fase de instrução. Então, aí é só pesado, óbvio, né, dentro desse percentual, que eu acredito está acima, acho que de 57%, se não me engano, o último relatório do CNJ, é um percentual que vai contrabalancear o quê? A quantidade de ações, o tempo, né, transcorrido dentro da fase de execução, a taxa de efetividade realmente da prestação, né, jurisdicional e efetividade que a gente diz aí de pagamento efetivo ao trabalhador que logrou êxito aí com a sua ação, né? O que aqui é importante a gente agora vamos para a próxima. Aí, pronto. Então, como eu estava colocando aqui para vocês, o fundamento legal permissivo aí da execução provisória, apesar de não ter uma definição, está no artigo 899 da CLT, conjugado aí com 520 do CPC, por uma permissão também, óbvio, né, da aplicação supletiva do Código de Processo Civil pelo artigo 8º e 769 da CLT. O momento processual, muitos perguntam assim, poxa, eu vou fazer, então, junto com as contrarrazões de recurso, tiver, então, pelo reclamante que não recorreu, eu vou fazer dentro com o meu recurso ordinário, se eu quiser recorrer de um item, mas começar já a execução provisória dos outros que eu já ganhei, se eu tiver pelo reclamante. O momento processual, gente, realmente, após a sentença, mas aqui entre nós aqui como advogados, não após a sentença, mas após os embargos de declaração, né? Por quê? Porque nós podemos ainda, na primeira instância, nós podemos socorrer aí do juiz para ele aperfeiçoar, né, a atividade jurisdicional e eliminar uma contradição, ajudar em relação a algum índice de atualização que eventualmente ficou obscuro, né, inserir algum parâmetro, se nós pensarmos, por exemplo, em PLRs, né, vai utilizar a convenção tal, então nós precisamos, até para quantificar melhor, para liquidar, embargar de declaração da sentença, se nós verificarmos que não é possível a liquidez, que é uma dúvida, né? Que é uma obscuridade para você poder quantificar o quanto o seu cliente ganhou, e no caso da empresa, o quanto a empresa precisa provisionar para pagar, né? E aí, eu diria, então, após os embargos de declaração, né? Sendo eles aí manuseados ou postos, e sim, quando
em petição simples. Na verdade, a gente antes fazia petição simples, agora nós fazemos em autos apartados, né? Esse pedido de execução provisória. Então, eu vou fazer dentro do processo principal a interposição do recurso ordinário de um item ou outro, né, que entenda ali que é necessário. Se eu tiver pela empresa, a mesma coisa, vamos recorrer de tudo, não vamos, mas quem vai iniciar a execução provisória, aí no caso o reclamante, né, ele vai iniciar para o quê? Para delimitar, quantificar o real provisionamento. Principalmente, às vezes, a gente vê também essa necessidade, não só por uma questão de numérica, né, quantitativa, mas também por conta do comportamento durante o processo que foi vislumbrado aí pela outra parte. Né? Pensando, então, na ótica do reclamante, do advogado do reclamante, seria o quê? Vislumbrar se houve tumultos, houve dificuldade na citação, se houve dificuldade na intimação, né, dos atos processuais, trocou muito de advogado e parece que o processo fica até meio bagunçado, porque a empresa, enfim, né, ele vai numa estratégia, depois vai em outra, entra com várias formas de adiamento. Então, esse comportamento um tanto procrastinatório, tumultuador, né, que fere até um pouco, beira, né, a gente ferir a lealdade processual, também inspira, óbvio, né, a necessidade mais ainda, então, da interposição em autos apartados, né, suplementares aí, da execução provisória. Então, antes a gente fazer uma petição simples, agora a gente, no PJI, a gente vai ver isso no final, eu vou aparecer as telas aqui para quem nunca fez, a gente vai fazer uma por uma, tá? Aí no final aqui da aula, e a gente vai perceber o quê? Que essa formalidade, então, aqui, que não existe na CLT, nós temos o quê? Uma orientação dentro do próprio CPC. Tá? E aí esse direcionamento, essa questão da distribuição, nós vamos ver na parte prática da aula, que vai ser mais ao final. Mas hoje o que a gente tem? Dentro do PJE, esse símbolozinho que vocês estão vendo aqui na tela, que é EX, né, execução, prove de provisória aqui, AS, de provas aqui, esse AS aqui que eu não lembro, eu juro que eu tinha visto o que era, mas esqueci agora para vocês. Mas aqui, essa é a terminologia que nós vislumbramos dentro do PJE, que nós vamos depois mostrar a tela onde vocês vão assinalar isso daqui, tá? A finalidade, então, resumindo, né, depois de um longo discurso aqui, é abreviar, então, essa fase de liquidação do título, tá? Foi me perguntado, a doutora Cristina até me colocou antes aqui da aula, falou assim, Cíntia, mas fala também de alguma coisa ruim, de algum prejuízo que nós temos aí se nós manuseamos essa execução provisória, né? Não é possível que tudo sejam flores, né? Ela colocou dessa forma assim para mim. E realmente, né, se você pensar em termos de expectativa do cliente, você está então pelo reclamante, né? Aquele reclamante que te liga toda semana, né? Não anda o processo toda semana, mas ele te liga toda semana, né? Ou se você pensa naquela empresa que nunca teve uma reclamação trabalhista e também te liga toda semana, que você tem até que programar o WhatsApp Business para falar, não se preocupe, né? Ou até arrumar um software que vá cuidando da parte comportamental do seu cliente para ele tentar calibrar com o processo a expectativa, né? Quando nós pensamos nessas questões sentimentais, de expectativas, é óbvio que o advogado tem que saber manusear isso com muita perspicácia, né? Com muita sensibilidade. Por quê? Porque ele precisa explicar por A mais B para o cliente, principalmente se ele trabalha já com PJ e CAL, que olha, ou se ele ainda continua contratando, né, um contador aí que não só utiliza o BJ Calc, mas está antenado aí para auxiliar com eventuais mudanças de jurisprudência e tal, ele precisa passar para o cliente o quê? Olha, nós estamos fazendo uma execução provisória, listar para o cliente quais são os itens ou os capítulos da sentença, que a gente pode estar falando assim, que já seriam definitivos, teriam um caráter definitivo, porque não houve recurso por nenhuma das partes, né? Então, vamos falar, assim, no caso tem lá o pedido de horas extras, de insalubridade e de adicional de função.
E adicional de função ninguém recorreu e foi reconhecido, que é muito milagroso, né? Foi reconhecido lá 30%. Enfim, não houve o recurso. Quer dizer, eu posso ter, dentro de uma mesma sentença, observando o comportamento das partes em termos de recurso, qual capítulo dela se tornou definitivo por ausência de recurso e qual continua provisório. Então, na hora de você realmente fazer o cálculo e exibir eventualmente isso para o seu cliente, seja empresa, seja reclamante, né? É importante que você faça, às vezes, diante de uma tabelinha, pontuando ou listando de cores diferentes dentro da planilha, o verdinho, né? Aquele que realmente é definitivo, que ninguém recorreu, observando, então, os dois recursos, né? E o que é provisório. Aí vocês me perguntam, poxa, professora, mas doutora Cíntia, a senhora falou depois dos embargos. Tá, mas então, depois dos embargos, a empresa ou o trabalhador recorreram. Então, não seria melhor, depois da interposição, do prazo de interposição de ambos os recursos? Sim. Se você pensar que você quer realmente quantificar e já, inclusive, delimitar o que é provisório, o que é definitivo, sim. Até porque nunca é imediato, né? Não sei como está ali aí em São Bernardo do Campo e outras cidades, mas após a interposição de ambas as partes, né? Dos recursos, contra-razões, enfim, após o manuseio dos recursos, ainda há um período breve, é bem verdade, né? E por isso é importante a gente acompanhar o período, o prazo da parte contrária, da parte ex-adversa, há um período que o processo ainda fica ali, né? Vai subir. Ah, mas se subir, eu consigo fazer a distribuição da execução provisória? Sim, sim. O que acontece no nosso PJE, eu acredito que muitos já devem ter observado, é que quando a primeira instância encaminha para a segunda instância, o sistema, você não consegue mais o quê? Fazer petições para a primeira instância. O sistema trava, ele fica naquela coisinha um pouquinho mais clarinha, né? Você até vê todos os andamentos, a nossa visualização é de todos os andamentos, mas ele trava em termos de petições interlocutórias. Só que você não vai fazer uma petição interlocutória para pedir ali a formação da execução provisória. Não, você vai fazer isso, vai fazer uma distribuição apartada. Então, mesmo o processo em segunda instância, você consegue distribuir. Mas qual é o melhor momento? O melhor momento é após, então, corrigindo aqui, né? Não após o embargo, mas após o escoamento dos dois prazos, prazo de contrarrazões, recursos, então, de ambas as partes, né? Porque aí você vai ter, vamos dizer aí, no mínimo, uma média aí de 15, 30 dias para você liquidar. E na hora que o processo sobe, então, para a segunda instância, muitas vezes você já pode, inclusive, eventualmente, né, verificar se está funcionando algum tipo de acordo em segunda instância, está tendo algum multirão, se estamos uma semana, e que até em segunda instância promovido, e você já tem o quê? O cálculo, já tem lá a sua tabelinha do que da sentença é definitivo, do que é provisório, né? E aí você já consegue quantificar para o seu cliente, seja ele empresa ou seja ele reclamante, os riscos. Olha, essa parte aqui a gente já ganhou, ninguém recorreu, né? A empresa, pelo jeito, verificou que não valia a pena, nós também não vamos recorrer, isso aqui está ótimo, não foi tudo que a gente queria, mas foi uma boa parte, exemplo, uma quantificação de dano moral, e o que nós vamos recorrer é esse ponto aqui. Né? E aí o cliente, claro, quanto mais humilde o cliente, é toda uma dificuldade da gente às vezes explicar isso, né? Então, o que a gente recomenda? Às vezes, quanto mais simples o cliente, muitas vezes a gente chegar para ele, ter aquela e falar assim, olha, temos valores já apurados, mas aquela velha frase, né? Ah, sabe como é juiz, é que nem bundinha de neném, nunca sabe o que vai sair dentro, podemos ter uma reforma pesada em cima, está tendo algumas, não está. Vamos fazer o seguinte, eu vou liquidar aqui, eu vou tentar já correr um pouco com o seu processo, né? Vou tentar verificar se a situação patrimonial da empresa está legal, está boa, né? Se ela fizer o depósito ali em garantia, ou se, no caso,
que muitas empresas têm se hábito, né? Após a liquidação, elas já vão fazendo o depósito ali certinho, tudo. Então, ele vai dar essa percepção de segurança de efetividade para o cliente. E se for pela empresa, né? Ela que já coloca isso dentro de uma planilha de provisionamento financeiro e passa para diversos departamentos da empresa, ela já vai também ter melhor quantificado aquilo que a gente chama de cost avoidance, né? Aquilo que foi já, que nem o próprio reclamante recorreu, que já caiu do pedido inicial, do delineamento que foi dado pela reclamação trabalhista, né? Gente, a Joyce está falando aqui no chat, eu estava vendo aqui agora. Depois vocês podem, por favor, mandar aqui também perguntas, que a gente vai abrir um momento aqui para as perguntas também, tá bom? Então, a finalidade aqui a gente já vimos aqui a questão um pouco do fundamento, né? Eu estou indo bem, vocês acharem que eu estou muito devagar, eu acelero um pouco para 1.25, tá? Como quem assiste o YouTube, às vezes em 2.0. A gente acelera um pouco aqui também. Eu assisto, viu? Por isso que eu estou falando. Às vezes eu assisto em 2.0 aqui as palestras. Então, vendo aqui, olha só, a característica da execução provisória. Então, ela é definitiva a execução de sentença transitada em julgado e provisória a execução de sentença quando se trata de uma decisão impugnada mediante recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo. Em termos, então, ontológicos, né, não há uma diferença, assim, entre a execução provisória e a execução definitiva, né? Ambas visam o que liquidar, ambas visam quantificar, qualificar a coisa julgada, né? Mas, óbvio, como o próprio nome diz, há uma possibilidade de modificação na segunda instância. E aí, talvez, o aspecto mais negativo de se fazer uma execução provisória não é você pensar o que pode acontecer, mas infelizmente, o cliente imputar a você como advogado, né, o insucesso de, eventualmente, uma reforma extremamente negativa em segunda instância. Então, aí, essa questão do comportamento com o cliente, que cada um aqui sabe como lidar, porque nós temos todos os tipos de cliente possíveis e imagináveis, né? Muito, gente, realmente da empatia, da facilitação da comunicação, né? E talvez aquele espírito, né, de parceria que muitas vezes vocês inspiram, né? Eu, por exemplo, hoje tenho 20 clientes contra uma mesma empresa. Nós montamos um grupo de WhatsApp, né? Nós passamos o relatório mensal para esse grupo de WhatsApp, tentamos, às vezes, acomodar um pouco a questão emocional e comportamental ali no grupo. Há sempre um que, às vezes, reclama e fala, nossa, não dá para mais acreditar nessa justiça. Aí nós, às vezes, conseguimos trazer uma jurisprudência e jogamos no grupo, e nós vamos tentando, né, modular isso, tentar acalmar, mas, ao mesmo tempo, manter um contato próximo ao cliente para que ele entenda o esforço, visualize, né, às vezes até a pesquisa aqui dos advogados, né, que são feitas aí para socorrer o direito deles, né? Até a questão aí, quantas vezes a gente não pode falar hoje, quantos advogados reclamantes não fazem sustentação oral sem ganhar absolutamente nada por isso, né? Investem seu tempo, sua pesquisa, análise de jurimetria, razões, então, os memoriais, e não podem estar cobrando, quanto muito, aumenta um percentual no contrato de honorários por isso, quando muito, mas também para ser recebido quando? Só ao final. Né? Então, é um esforço descomunal que é importante ser relatoriado, às vezes, aos clientes, por mais simples que sejam, né? Falando, olha, tinha um monte de morceguinho lá, mas um monte, era o plenário, mas eu estava lá defendendo você. E aí, aquela coisa, né? Explicar sempre o cliente que nós temos uma missão de meio e não de resultado aí do processo, né? Sempre traduzindo isso na linguagem mais pop, mais popular possível, né? Para você, quando falar deu ruim, como diz o outro cliente, né? Mais jovenzinhos aí, deu ruim, doutora. Quando falar deu ruim, né? Você fala assim, mas não foi por falta de esforço, ainda temos aí um TST, vamos ver o que temos para fazer, né? Então, a execução provisória, nesse sentido, o aspecto mais negativo é isso, saber controlar as expectativas do cliente, tanto da empresa também, que espera uma reforma, que já fica te olhando com aquele olhar assim, do tipo, não, você falou que ia conseguir diminuir isso, que era uma aventura jurídica, né? E quando, na verdade, existiam boas provas do lado do reclamante, que você nem imaginava e que seu cliente não te contou, não te confidenciou, né? Então, essas situações, doutores, estamos juntos, viu? Quem aqui
nunca sofreu isso, né? Então, a execução aqui, ela vai até a penhora, mas nós vamos falar um pouco sobre isso aqui também, que é um aspecto polêmico. Em tese, em teoria, em regra geral, vai até a penhora, dentro do processo de trabalho, né? E a responsabilidade aqui objetiva, isso a gente importou do Código de Processo Civil, do exequente pelos danos causados ao executado. Essa responsabilidade, gente, assim, sinceramente, eu até busquei algumas situações jurisprudenciais que chegaram a colocar, né, essa responsabilidade em foco, né, e não vi uma aplicação assim efetiva. Daí, se os doutores quiserem colaborar com algum julgado que tenham visto, quiserem comentar depois durante a aula, nós vamos dar esse espaço também, tá? Até busquei se tinha alguma coisa já de condenação. O que eu vi foi muito mandado de segurança interposto, que teve êxito, né, diante de alguns atos aí dentro da própria execução provisória, e que a gente vai comentar algumas situações aqui, mas não vi uma responsabilidade objetiva sendo imputada a um reclamante, né? Porque eu vi o quê? Muita proatividade de advogados de empresa que, não, vamos já fazer uma na segurança, não, vamos aqui já fazer atuar aqui de todas as formas possíveis e imagináveis, né, para evitar que o reclamante levante o depósito recursal, para evitar que a penhora incida sobre o faturamento da empresa, o dinheiro que está ali na conta da pessoa jurídica. Então, a gente vê vários manuseios e, dependendo da argumentação e das provas que são colecionadas, demonstrando, inclusive, uma lealdade processual da empresa e uma idoneidade financeira, realmente, às vezes, um recuo, né, de ir além aí da penhora em si, e não existindo, às vezes, conseguindo liberar penhoras sobre dinheiro. Mas vamos comentar aqui as polêmicas, já estamos dando uma introdução, vamos falar um pouco sobre essas polêmicas, né? Será que eu poderia falar de execução provisória contra a Fazenda Pública diante do artigo 100, parágrafo 1º da Constituição? Porque eu coloco que sim aqui, e analisando várias jurisprudências, apesar da gente ter jurisprudências contrárias, né? Por quê? Porque nós estamos falando de um procedimento, execução provisória, preparatório e não expropriatório. Um pouco mais tímido do que do processo civil, nós vemos aqui no processo trabalhista um comportamento, e eu pesquisei vários tribunais aqui para falar para vocês, a gente vai até ver uns ementários aqui de outros tribunais, nós vemos um comportamento de que, quando há a responsabilidade subsidiária do ente público, que não foi reformada, que na primeira instância foi muito clara a ausência de fiscalização, né? Foi muito clara a colaboração para que aquele inadimplemento gigantesco ocorresse, né? E não uma prova cabal disso, que sim, que haveria sim a possibilidade de você ter a execução provisória contra a Fazenda Pública, porque você está quantificando, você está delimitando, você está colaborando, inclusive, para que o órgão público provisione, né, com antecedência, e você não está falando ali de uma emissão de precatório, como a gente colocou aqui, olha, não estamos falando de emissão de precatório e expropriação de bens, nós estamos falando de uma quantificação da coisa julgada, ainda que num estado provisório, né, porque está ali pendente recursos sem efeito suspensivo, só com efeito devolutivo. Então, garantir a razoabilidade da duração do processo, segundo o artigo 5º, que a gente está colocando aqui na tela, que é lembrando, inclusive, né, que o processo trabalhista tem princípios muito específicos, como a concentração dos atos processuais, né? Então, observando-se sempre essa concentração, a natureza das verbas que alimentar também, tudo isso acaba influenciando para você falar que sim, é possível execução provisória contra a Fazenda Pública, né? Mas a gente ainda tem algumas jurisprudências contrárias, que a modéstia à parte aqui pela pesquisa que eu levantei são já minoria, tá? Não vou falar que não vai ter nenhuma, assim como nós verificamos hoje também várias decisões e acordos de um mesmo tribunal retirando totalmente a responsabilidade subsidiária da administração pública, principalmente em situações de terceirização, né? Também
também vemos acordos brilhantes que falam que não, que o princípio aí de eficiência, de eficácia, transparência do órgão público impede, inclusive, que ele se abstenha de pagar no segundo momento, quando houve ali a ausência de uma ação de consignação para pagar terceirizadas, né? Quando não houve imposição de multas dentro de um processo licitatório ou dentro dessa ganha o processo licitatório dentro da execução do contrato. Então, quando há uma demonstração realmente de imposição, né, coação a se obrigar a cumprir a legislação trabalhista para com os trabalhadores eventualmente aí terceirizados, tá? Então, há jurisprudências contrárias, mas a gente pode falar aqui que são uma minoria. Outra coisa aqui importante, polêmicas também aí de execução provisória. Posso executar, né, o responsável subsidiário na execução provisória? E aí a gente está falando, então, não só da administração pública que a gente falou no item anterior, mas a gente está falando, eventualmente, daquela situação onde na reclamação trabalhista, inicialmente, já ali no início do processo, nós já incluímos sócios de uma empresa que nós já previamente pedimos a desconsideração da personalidade jurídica e que foram condenados, sim, dentro da sentença, dentro da coisa julgada, a subsidiariamente responder pelo processo, né? Responder patrimonialmente, responder numa obrigação de fazer pelo processo. Então, sim, né, se constou no título executivo, tenha figurado no polo passivo, né, e existem, então, até essas situações de inadimplência, e eu digo, jurisprudências analisam o comportamento de deslealdade processual. Quanto tempo demorou para citar a reclamada? Como ela foi citada? Quantos endereços ela trouxe? Né? Então, todo esse comportamento, quantas audiências ela juntou rol de testemunhas e foi adiado e tal. Então, todo esse comportamento, olhando, né, num espectro sistêmico aí do processo, na fase de conhecimento, na fase de instrução, também é sopesado nessas jurisprudências, tá? Inclusive, quando elas avançam, penhorando dinheiro. Né? A gente vê que é feito um raio-x do processo como um todo. Então, eu não vou ter aqui, necessidade de exaurimento de bens da empresa para incluir, basta eu estar constando no título executivo, né, responsável principal e os sócios, para que a execução recaia, né, provisoriamente aqui ela recaia também sobre esses sócios aí numa condição de tomador subsidiário. Tá? Tem bastante decisão, TRT2 tem bastante decisão sentido, TRT15 também, TRT3 também. Eu vi alguns um pouco mais retraídos, que até me surpreendi, foi o TRT4. Eu achava que até encontrar mais coisa, encontrei pouca coisa ali também. Mas as polêmicas, então, da execução provisória. A gente também faz uma outra pergunta. Caberia execução provisória diante de juízo falimentar? Uma outra questão importante que a gente está tendo muitas, né, falências, enfim, caberia, então, aí vem algumas decisões, a gente pode verificar essa síntese aqui que eu trago para vocês. Não por quê, né, a justificativa qual tem sido? Que a certidão de habilitação no juízo falimentar não é considerada, né, um ato preparatório, mas já expropriatório. Apesar de ela entrar num quadro geral de credores, apesar de você ver dentro desse quadro geral uma reserva, dentro do andamento do juízo falimentar, vai ocorrer o quê? Se já tiver valores ali destinados para pagamento de verbas de natureza preferencial e alimentar, como é o caso da reclamação trabalhista, da sentença trabalhista, vai ser determinado o pagamento. Então, como eu tenho essa questão de possibilidade de levantamento de valores dentro de uma reserva que o juízo falimentar possa já estar lá destinado exatamente para pagar, né, os créditos preferenciais, né, super preferenciais que seriam aí os alimentares, ou seja, os trabalhistas, então eu não conseguiria fazer uma execução provisória, tá? E, através dessa execução provisória, já pedi, né, uma habilitação no juízo falimentar, tá? Isso foram várias jurisprudências aí que a gente estaria se baseando para falar isso para vocês, tá? Opa, acho que eu acabei passando aqui muitos slides aqui. Desculpa. Aqui. Então,
Acho que eu já passei aqui. Então, até porque também tem uma questão de competência, né? O juízo falimentar é que vai determinar, por uma questão de juízo universal, os pagamentos. Então, já sai da esfera do juiz trabalhista poder falar, olha, esse aqui você não paga, tá? Você só reserva aí no quadro geral de credores, mas você não paga. Não tem, ele não consegue falar isso para o juiz falimentar. Ele está invadindo a competência do juiz falimentar. Então, o que a gente poderia fazer, realmente? Verificar, lembra, depois que a gente fez lá, então, os recursos, que a gente, inclusive, dentro da nossa análise da coisa julgada, verificou se já tem uma parte que ninguém recorreu, e aí eu posso estar falando de uma execução definitiva, uma parte da sentença está com um viés de execução definitiva, porque ninguém recorreu, e uma parte dela ser provisória. O que eventualmente vocês poderiam fazer, verificando que o juízo falimentar está muito adiantado, é que essa parte definitiva da sentença, ou seja, que ninguém interpôs recurso, né? Que essa parte, essa sim, você pedisse, então, a expedição para o juízo falimentar de reserva de valores, porque esse ponto, esse capítulo, vamos supor que é a parte das horas extras, porque houve confissão e, por incrível que pareça, não, né, é difícil isso, mas não houve recurso. Eu tenho ali, lembrando, né, que o juízo falimentar, a gente está falando de hoje, acho que o teto, né, para 150 salários mínimos, né, então, o teto dentro do crédito preferencial no juízo falimentar, né, você vai lá e já tem, sei lá, 50 mil reais de um valor que você liquidou e que é definitivo. Aí você fala, bom, então, nesse caso, né, você pode realmente, vale muito a pena você delimitar isso para o juiz na execução provisória e falar, excelência, em relação a essa parte da sentença, há sim uma execução definitiva. Nós vamos aproveitar os autos suplementares aqui para fazer execução provisória, quantificar como um todo, com situações inclusive pendentes, mas eu quero que seja feito um destaque. Por quê? Porque há uma falência do outro lado e, eventualmente, às vezes você traz, inclusive, qual é o estágio dessa falência, está um pouco já adiantada, e aí eu vou precisar realmente que seja, né, expedida aí para fazer a minha habilitação, expedida a minha carta de crédito para habilitar, né, isso nos autos do juízo falimentar. Então, tomem, assim, é muito importante, né? É um trabalho a mais para o advogado, né? Falou, puxa vida, eu já estou lá cuidando do recurso, fazendo a sustentação oral, fazendo os memoriais para esse reclamante, ainda tenho que me socorrer aqui da execução provisória, dentro dela, verificar se eu tenho uma parte já definitiva e a outra provisória, e ainda olhar para um juízo falimentar. Gente, bem-vindos à advocacia trabalhista brasileira, né? E principalmente no estado pandêmico brasileiro, onde a gente não tem, né, todo o esforço que a gente poderia ter em termos de política pública, né? Independentemente de que partido está no poder, a gente olha para outros países, como existe da vergonha, né? De ver como tem um plano de ação, de reestruturação e surgimento de economias, né? E a gente aqui, assim, olhando para outras situações que são até periféricas, né, diante do que deveria estar ocorrendo. Mas, verificando, então, aqui a gente vai, a competição da justiça trabalhista impede também, né, a gente de estar buscando essa habilitação pelo juiz do trabalho quando se refere à execução provisória, porque ele não tem essa interface com o juízo falimentar para dar uma conversadinha e falar, ó, só reserva, mas não paga. Não tem. A gente interferiria realmente no procedimento aí da falência e tornaria um pouco mais tumultuado do lado de lá, o que já não é fácil de administrar pelo síndico, né? Então, outras questões aqui polêmicas também que eu queria comentar com vocês, né? A proibição de execução provisória ex officio em processo com jus postulante, né? Aí que o que eu verifiquei aqui, por incrível que pareça, eu achei decisão nesse sentido, né? Onde o juiz intimou o reclamante a manifestar. Então, houve uma impulsão, sim, né, ali, mas não foi aquele ex officio que a gente conhecia antes da reforma, né, onde já liquidava-se e tal. Não, ele provocou ali o reclamante, intimou por correio, tudo, quando estava em juiz postulante. Normalmente, o que eu vi, né, vários ex-gerentes de RH, às vezes em empresas que estão, assim, deixaram de pagar verbas decisórias,
Esses gerentes conduziram, tipo, 10, 20 clientes, não levaram ninguém, foi socorrer da advocacia, é uma pena, né? É uma coisa ruim para nós, empobrece aí, mas eu verifiquei isso, esse tipo de comportamento, onde um gerente RH motiva uma quantidade de pessoas de uma empresa que realmente até tem bens, tudo, mas não pagou as acessórias de ninguém. E deve ter feito aquela propaganda, né? Para que pagar 30% para a advocacia, se a gente pode fazer sozinho por aqui, eu já tenho um modelão, né? Infelizmente, né, nessas horas a gente tem vontade realmente de ter cada vez mais as comissões de relacionamento com os TRTs e falar, olha, por favor, na execução provisória, quando sentir mal o reclamante, já recomende, né, que ele tenha uma boa assessoria, porque há situações ali, como, por exemplo, questões de atualização, de juros, questões, inclusive, de paradigma para você poder quantificar um determinado pedido, né? E o pior que eu vi até hoje para mim foi PLR, porque o PLR, muitas informações para você quantificar dentro da coisa julgada estão com a empresa, né? Então, você precisa intimar, precisa pontuar, precisa ser assertivo, e vai falar que o jurisdição vai conseguir isso, né? Então, quer dizer, o que a gente vê, né, que é que o juiz não faz o ex-officio como era antes, mas ele intima, sim, o reclamante para falar, e às vezes acontece de o reclamante não constituir um advogado, chamar o contador, trazer um PJ-Recalque que ele descobriu lá com o contador e tocar a execução, né? Não é recomendável? Não, né? Mas eu consegui constatar isso, sim, inclusive no TRT de Campinas, aí, acho que a empresa, se não me engano, era Samsung. Era Samsung. Não é? Então, era uma multinacional, você vê um ex-gerente de RH de uma multinacional. Ali, um gerentinho, não era gerente, coordenador, mas era e 10 pessoas, assim, junto, né? E a responsabilidade aqui, então, vamos agora para a próxima pergunta. A responsabilidade do exequente pelos atos executivos é objetiva ou subjetiva? Gente, a gente tem que demonstrar aí uma questão de você verificar o nexo causal, né, entre a atividade executiva e os prejuízos materiais e morais decorrentes dessa execução provisória. Então, quando a gente está... Vamos colocar isso para um caso concreto, né, vamos tentar quantificar, exemplificar melhor aí na cabeça de cada um de vocês. Afinal, olha só que horas são nós estamos aqui, né? Sedes de conhecimento. O que vai acontecer é... O valor que foi lá, que bateu, por exemplo... que constrangeu eventualmente um imóvel, né, assegurando ali a penhora que recaiu ali sobre um imóvel, esse imóvel estava já alienado para um banco, né, o quanto realmente abalou a imagem da empresa, se a empresa eventualmente já estava utilizando o mesmo imóvel para uma outra garantia bancária. Né? O quanto essa atividade impactou em termos de mídia, de imagem da empresa, né? Essa imagem objetiva da empresa perante a sociedade ou perante outros colaboradores. Né? Todo mundo lá ficou sem receber salário, saiu no jornalzinho do sindicato. Quer dizer, mas será que dá para a gente responsabilizar subjetivamente o trabalhador? Eu não vejo como responsabilizar subjetivamente, sim objetivamente, e mesmo assim é difícil você falar diante do comportamento do processo como um todo, diante da possibilidade da empresa hoje até utilizar uma fiança bancária para assegurar o processo, assegurar o juízo, né? Que houve ali sim um nexo de causalidade entre a atitude do reclamante buscando execução provisória e o constrangimento patrimonial ou até moral por parte da empresa. É difícil de você quantificar isso, porque olha quantas oportunidades teria a empresa, né, para assegurar o juízo de outra forma. Ela não está ali sem advogado, e provavelmente o advogado recomendou algumas ações preventivas para evitar o que acabou ocorrendo. Né, aquele constrangimento, aquela penhora ali, então, né, não digo de faturamento, mas penhora da própria conta corrente. E aí a gente começa a entrar na questão, outra polêmica que nós vamos falar um pouquinho mais aí, que é a penhora de dinheiro. Mas calma aí que nós chegamos lá. Tem mais umas perguntinhas aqui. O alcance máximo procedimental seria até, então, a penhora permitiria o levantamento do depósito recursal? Outra questão polêmica. Por que essa é polêmica? Nós vamos ver os ementários aqui de alguns tribunais. Alguns tribunais, pelo princípio da execução se conduzir de forma menos gravosa ao devedor,
Chegaram a colocar súmulas regionais, e TRT-15 tinha uma que caiu nesse sentido, tá? Eles chegaram a consolidar súmulas regionais que, por conta desse princípio, impedia-se realmente o levantamento de depósitos cristais e a penhora de dinheiro. Só que você via em outros tribunais, nós vamos ver aqui alguns aí falando, dialogando sobre isso, então anota aí, faz uma estrelinha aí que nós vamos ver uns emendários que vão bem ilustrar isso daí. E em outros tribunais, nós vimos o quê? Que não, exatamente pelo mesmo princípio, eu não poderia justificar a ausência de segurança para o resultado útil do processo. Como se eu tivesse supervalorizando o princípio da condução menos gravosa do executado acima de qualquer outro. Então, se eu pensar em alexia, ou se eu pensar num sopesamento de princípios processuais e de garantias materiais que se oferecem às partes durante o transcorrer do processo, a trajetória processual, eu teria que o quê? Não deixar que nenhum princípio fosse acima do outro, a ponto de impedir, né, que o processo tenha um começo, um meio e um fim. E o fim, a gente sabe, é aí a execução, o pagamento definitivo, né, a execução definitiva. Então, justamente, há uma polêmica, o mesmo princípio utilizado em ângulos opostos, em tribunais diferentes e em ângulos totalmente opostos. E aí a gente, inclusive, vê o que Wagner Giglio fala o seguinte, ele amplia, Wagner, ele ampliava um pouco o rol, né, dos atos praticados posteriormente à penhora, desde que guardasse alguma vinculação, uma vez que, para ele, né, a penhora, ela era um ato entendido, né, escoimado de dúvidas ou vícios. Então, a penhora o quê? Ela era um aperfeiçoamento do julgamento dos embargos e que visava o quê? A declaração de sua insubsistência. Então, ele falava assim, que o depósito em dinheiro, né, e a gente vê isso, olha, eu até peguei aqui uma jurisprudência, execução provisória, liberação de depósito em dinheiro, aplicação dos artigos 520 e 521 do CPC. Os artigos 520 e 521 do CPC são aplicáveis ao processo de trabalho, segundo admitida a liberação de depósito em dinheiro, independentemente de caução. Porque o Código de Processo fala de caução quando você chega a pedir a penhora de dinheiro. Para evitar o quê? Aquela questão da responsabilidade, para garantir, né, a responsabilidade objetiva do exequente sobre o constrangimento que ele causa sobre o executado. Mas aí, por que esses julgados começaram a vir e aflorar cada vez mais? Pela natureza da natureza da sentença trabalhista, que é uma natureza o quê? Alimentar. É uma sentença que visa um crédito alimentar. Então, por ela ter essa especificidade, cada vez mais começou a vir e falar, olha, eu não posso matar a execução provisória, permitindo que essa interpretação de os atos vão até a penhora que está na nossa LT, né, no artigo 899, eu não posso entender que penhora seria só penhora de um imóvel, onde ele não sai do lugar e, em tese, não prejudica em nada a atividade econômica. Mas eu teria que falar também e penhora de dinheiro, porque além do dinheiro ser o primeiro item, né, em termos de pagamento ali, ser a forma mais pretendida, óbvio, de qualquer exequente e a melhor pelo nosso próprio Código de Processo Civil, eu não poderia mitigar essa compreensão de penhora de dinheiro, tirar essa possibilidade do processo trabalhista, porque eu estou falando de um crédito, um título judicial de natureza alimentar. Então, aí começou a vir mais e mais polêmicas e, inclusive, a liberação de depósito em dinheiro. Aí vocês perguntam, mas, poxa, não temos mandados de segurança, inclusive, interpostos, dependendo do valor do depósito recursal que existe, do valor que está sendo discutido dos autos, da situação do próprio reclamante econômico-financeira, né, que muitas vezes é exposta, né? Não poderíamos retirar essa possibilidade por uma impossibilidade de reversão, ou seja, de devolução do valor, né, pelo reclamante à reclamada, do exequente à executada.
principalmente considerando a reforma, né, dos recursos que estão ali em andamento, temos também, gente, temos mandados de segurança que desenharam isso, mas eles analisaram todos esses itens. Eles analisaram a situação financeira do trabalhador, né, a posição social dele, intelectual dele, ele era um gerente geral, enfim, analisaram a situação de idoneidade da empresa, expuseram a questão econômica da empresa, uma empresa sólida, né, então não ofereceria riscos à satisfação do processo, né, exibiram o comportamento de lealdade processual, como se fossem itens, né? Estou falando aqui para vocês itens de um mandado de segurança interposto por uma empresa, impedindo realmente o levantamento de depósitos recursais e de penhora de dinheiro, né? Então, foram esses itens, olha, da situação econômica da empresa, situação segura, econômica, da lealdade durante todo o processo até aqui desenvolvido, lealdade processual, olha, não teve dificuldade para intimação, não teve dificuldade para citação, tal, né? Da garantia do processo, né? E, inclusive, das peculiaridades do próprio reclamante. Então, tudo isso, veja que é um conjunto argumentativo forte, né? Que vai dentro de uma linha que nós temos aí julgadores que entendem realmente que a penhora de dinheiro não importaria no levantamento de depósitos recursais e muito menos na penhora de dinheiro da conta da empresa que está ali sendo executada. Mas é um conjunto, né? É um conjunto aí, ou a quantidade de processos, então juntando até a certidão negativa ali de processos, né? Contra a empresa, olha, não tem tanto, meu volume de processos não é quantitativo, enfim, todas as formas argumentativas e ganhando aí liminar, ganhando mandado de segurança, em que pese, nós temos uma crescente no sentido de mitigar essa penhora, né? A ponto de nós vamos ver aqui a súmula do TST, o comportamento que existiu dentro do TST por conta disso, o reflexo que existiu dentro do TST por conta disso. E aí, a pergunta 4 aqui também para a gente aqui, seria possível a caução de hipossuficiente? Pois é, isso sim é mitigado, sim. Isso daí não tem se pedido a caução do hipossuficiente, porque se torna inviável, né? Você está aniquilando a execução provisória. Inclusive, tem um artigo muito interessante, mas eu não consegui ter acesso para dar para vocês, que foi o artigo pelos poucos tratos que eu vi, né, ele consubstanciou a reforma de uma súmula do TST sobre a execução provisória, que ele fala assim, do Marcos Fava, né, que ele fala do aniquilamento da execução provisória. É um artigo antigo, mas na época estava muito embate isso, a gente está falando acho que de 2012, estava muito embate isso, e é interessante você ver a construção, porque ali estão o quê? A construção que depois hoje reina, principalmente para os advogados reclamantes. Às vezes a gente acha que textos antigos que falam desses embates, que agora já houve a revisão, não acrescentam nada, pelo contrário, gente, nos ilustram toda a argumentação que nós podemos fazer como advogados, seja de um lado, seja do outro. Né? Então, seria possível a caução? Não, isso majoritariamente não. Cumprimento provisório da obrigação de fazer é possível na execução provisória? Então, aí nós temos uma possibilidade aí de execução provisória, sim, de uma obrigação de fazer, que não importe, né, exemplo, né, que não importe em construção patrimonial para a empresa. Então, a baixa de uma carteira, né? Anotação de um cargo, né? Então, coisas que às vezes o trabalhador já está lá buscando a sua aposentadoria e que vai fazer toda a diferença. Principalmente se o cargo, então, importava para o reconhecimento dentro do INSS de uma quantidade, um tempo especial, né, de contagem. Então, aí a gente vê reflexos previdenciários, a gente vê outras situações que podem sim, na argumentação do advogado do reclamante, importar e convencer o juiz de conceder. Olha, não existe nenhum prejuízo, nenhum constrangimento patrimonial para a empresa. O reclamante está em vias de conseguir a sua aposentadoria. Reconhecer esse cargo, reconhecer essa função, deixar isso anotado, traz um benefício gigantesco, né? Ele se aposenta amanhã. Aí a empresa tem que pensar, poxa, será que vale a pena eu ficar entrando contra isso? Se de repente ele aposentando amanhã, ele fica um pouquinho menos ambicioso quanto ao valor da execução, a gente faz um acordo? É de se pensar,
né? Quantas vezes o reclamante está numa situação total de insubsistência, ele conseguindo isso, isso até é um argumento que eu já ouvi advogados manusearem para fechar um acordo. Para fechar um acordo, ele vai lá, olhou a idade do reclamante, ele está já pedindo lá a aposentadoria, não foi feita essa anotação porque houve recurso e tal, aí entrou com a execução provisória pedindo exatamente isso. Aí é uma situação onde o advogado da empresa tem que ver, poxa, não é um momento da gente fazer um bom acordo? Ele vai receber aposentadoria, vai entrar na contagem especial para ele, a gente já consegue um parcelamento, enfim. Aí é uma questão de estratégia, claro, se tiver budget, né, se tiver orçamento para a empresa para pagar aí qualquer acordo que seja proposto pelos estimados colegas, pelos criativos colegas, bravos colegas aqui da execução trabalhista, né? Então, é importante a gente verificar isso. É possível, a argumentação do reclamante é que não é uma construção, um constrangimento patrimonial, né? E a construção da reclamada analise estrategicamente até que ponto, qual é o que está por trás desse pedido do reclamante, e se não é o momento, então, de eu já viabilizar, em vez de ficar brigando, né, viabilizar e já tentar engatar um acordo junto com esse pedido aí, né, falar, olha, empresa, é um momento propício, né, um momento propício aí, ele vai se aposentar amanhã, né, e a gente pode conseguir aqui diminuir algumas situações aqui, fazer um acordo que a gente está recorrendo. Você já tem a liquidação ali, já consegue quantificar o que está, né, em jogo de ambas as partes em fase recursal e pronto, né. Recurso à decisão parcial de mérito, cabe execução provisória? Sim, né, a gente verificou isso, né, é possível que nós tenhamos dentro de uma coisa julgada, uma parte dela que é já definitiva e a outra parte que é provisória, né. Precisamos da execução provisória delimitar isso? Ah, mas eu vou, dentro da execução provisória, doutora Cintia, delimitar aquilo que é definitivo? Sim, porque você tem um recurso lá em andamento, né? E como eu falei para vocês, o sistema ele fica clarinho, e aí você não consegue fazer nenhuma petição ali, em termos de você tumultuaria ali, embora depois do CPC de 2015, até quando eu estava explicando isso para os alunos de graduação e de pós-graduação, há hoje um bichinho, a gente fala de um bichinho porque é algo assim meio gremlin, né, meio novo aí para nós, que é realmente essa decisão parcial de mérito, você conseguir fazer a execução definitiva disso no próprios autos principais. Eu ainda não vi o manuseio disso, mas em tese, aplicando o CPC, a gente conseguiria ter, sim, uma execução provisória em paralelo a uma execução definitiva. Aí eu procurei, queridos, mas eu não encontrei. Se vocês tiveram o prazer de encontrar um juiz que foi viabilizado isso, por favor, compartilhem, porque em tese, aplicando o CPC novo, a gente, né, subsidiariamente aqui, a gente conseguiria. Mas eu falo para vocês que é um gremlinzinho, por quê? Porque você está ali diante de um capítulo, você está realmente fragmentando a sentença, né, como deve ser, infelizmente, mas você vai ter que pagar já, né, efetivamente. Então, ele não entra mais para conciliar, ele já entra como pagamento, então já não se fala mais em acordo. Então, aquilo que era uma vantagem para a empresa já deixa de ser, porque eu tenho que pagar. E para o reclamante, ele vai fragmentar também o trabalho e o esforço dele. Ah, por que eu estou recebendo só isso, doutor? Não, porque essa parte aqui é definitiva. Enfim, todo esse trabalho, esse manuseio tem que ser muito perspicaz de uma parte como de outra. Doutora, mas o meu cliente estava passando fome. Então, eu vou brigar para que o juiz faça essa parte aqui definitiva. Né? O que eu já vi é, dentro dos autos da execução provisória, o juiz delimitar essa parte definitiva e já determinar o pagamento. Isso eu já vi. Mas não dentro do processo principal, como em rigor seria, como a gente aplicaria subsidiariamente, literalmente, o CPC. Aí não. Tá? Em tese, como professor, eu sou obrigada a falar que é possível, mas na prática, o que a gente tem visto dentro dos autos da execução provisória. E o juiz entender, ele visualizar com você ali, né? Porque afinal, você faz a tabela da execução, ó, ninguém recorreu desse item. E aí a gente verificar. Então, que é o mais comum até agora, tá? E aí a questão da execução provisória, né? Posso registrar o débito do executado no Serasa? Gente, essa também, até o doutor Carlos Eduardo Juiz, aqui aqui no TRT15, eu até assisti uma palestra dele, ele incentivando, né, exatamente isso, e
e colocando que seria sim possível. Eu, particularmente, acredito que seria só para execução definitiva, utilizando o quê? O artigo 782 do CPC, parágrafo 3º, tá? Como argumentação fundamental aí, e também o parágrafo 5º. Então, só realmente, e aí uma questão de interpretação literal, né, ipsis literis, só diante da execução definitiva. Aí sim, eu entendo que a gente poderia estar tendo uma responsabilidade, um risco para o reclamante de ser responsável por um abalo moral com a restrição aí do Serasa aí diante de uma execução provisória. Entendeu? Então, nesse aspecto, eu acho que seria arriscado demais para o advogado reclamante fazer. Louvo aí, né, a iniciativa aí do Dr. Carlos Eduardo e outros juízes aí que querem mais do que nunca, né, ver encerrado o processo, mas há ainda uma ampla defesa, há ainda um devido processo legal, e eu tenho o CPC falando, né, dessa responsabilidade objetiva aí do trabalhador na pessoa do seu advogado, que é um pouco, né, delicado, assim, até assim, arriscado, para não falar, né, não falar audacioso você fazer isso. Então, eu recomendaria aqui aos colegas realmente, tá, numa visão um pouco mais conservadora, então, né, mas também muito apegada a uma interpretação literal, aplicar aí o 782, parágrafo 3º, parágrafo 5º, tá, aí do CPC aí, e falar para vocês, não, seria só diante de uma execução definitiva. É possível a penhora de crédito na execução provisória? Então, a gente comentou aqui um pouco, agora a gente vai ver uns ementários aqui que eu achei interessantes para compartilhar com vocês. Antes aqui a gente fez só mais uma tabelinha, só lembrando um pouco, recapitulando aí, né, que a execução provisória transcorre até a penhora, são os atos praticados, são atos, então, praticados não de constrição, né, mas e não de expropriação, mas atos que vão delimitar e quantificar, pressupõe o recurso pendente, a definitiva não se limitaria a penhora, vai realmente ter a construção, vai ter a expropriação, né, pressupõe o trânsito em julgado e tal, e aí a questão só, para quem gosta de uma memória fotográfica, né, a sentença, o juízo, RO pendente, TRT e a execução provisória já iniciando, tá? Bom, eu falei que eu ia direto nos ementários, eu vou pular um pouco aqui, depois a gente volta. Só para vocês terem essa noção de como foi essa construção. No TST, na súmula 417, a gente tinha o inciso 3º que caiu, tá? Esse inciso 3º, ele realmente inibia a execução provisória. E ele inibia porque o entendimento aí da penhora, né, era assim, realmente, olha, eu vou até a quantificação. E aí, você vê aqui também, olha só, a súmula, vamos ler aqui, o mandado de segurança, penhora em dinheiro. Olha aqui, alterado o item 1, atualizado o item 2 e cancelado o item 3, modulando-se os efeitos da presente redação de forma a atingir unicamente as penhoras em dinheiro, em execução provisória, efetivadas a partir de 18/3/2016. Até eu grifei aqui a data, por conta dos colegas serem processos mais antigos, enfim, né, e a gente respeitar toda aí uma questão de princípio processual aí de aplicação, né, imediato ou não, dependendo da surpresa processual, que aí os doutores sabem as teses aí de surpresa processual. Mas não fere aqui, olha, o direito líquido e certo do impetrante, o ato judicial que determina a penhora em dinheiro do executado para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à gradação prevista no 835 do CPC. Então, olha como foi, alterado o item 1, atualizado o item 2 e cancelado o 3º. 2. Havendo a discordância do credor em execução definitiva, não tem o executado direito líquido e certo a que os valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no seu próprio banco, ainda que atenda aos requisitos do artigo 846, primeiro do CPC de 2015. E é importante vocês pegarem, então, o histórico. Se vocês conseguirem, eu vou ver se eu consigo, pedindo até para a biblioteca o TST, aniquilamento da execução provisória. Essa do juiz Marcos Fava, aí de TRT2, que desenvolve bem, quando a súmula 417 não estava nesse formato, os argumentos que existiam na época para isso. Gente, olha o que a gente estava falando dos tribunais. Olha só como os tribunais se comportaram discutindo sobre isso, sobre essa questão da penhora em dinheiro, né? O TRT1, ele tinha aí o ementário 895 falando exatamente aí, olha,
as circunstâncias do artigo 899, consolidado, permitir a execução provisória até a penhora, e implica impossibilidade de realização de atos que têm a função preparatória. Olha, uma questão de interpretação, preparatória. Ou seja, aqueles que permitem a fixação do valor da condenação e antecede a liberação de valores, ou o praceamento de bens penhorados. Aí ele vem no 866 e fala, execução, princípio da menor gravosidade. Ele vem e discorre sobre o princípio da menor gravosidade e fala o quê? Olha, não pode implegar em prejuízo para o credor, afigurando-se correta a decisão agravada quando salientado o quê? Ora, se a execução provisória deve observar o princípio de menor gravidade para o devedor, como se dá nas execuções geral, não se pode emitir tal princípio como uma vantagem para que essa mesma parte obrigada pelo título executivo, havendo por certo de prevalecer o quê? O interesse preponderante do credor. Então, ele está tentando fazer o quê? Um sopesamento. Olha, eu sei que tem o princípio da menor gravosidade ao devedor, mas eu não posso impedir a realização da satisfação do crédito, que está ali consolidado dentro da decisão, ainda que provisória, né? Então, aí no TRT ainda vem o 883 no TRT1, né? Falando modo menos gravoso, em se tratando de execução provisória, fere o direito líquido e certo, inventário jurisprudencial 327 do impetrante, né? A determinação de penhora em dinheiro quando nomeados outros bens a penhora. E aí até uma discussão, olha, de outros bens, de trazer garantia, através de outras formas, né? Então, olha que balaio de gato que a gente teve aí no TRT1, né, sobre esse mesmo tema. E aí eu peguei do TRT4 para vocês também, execução provisória ao J79, liberação de valores controversos, inviabilidade, mostrando 4. Lembra que eu falei para vocês que eu até achei que o TRT4 ia ser mais vanguardista, quando na verdade ele até foi um pouco mais cauteloso aí, né, conservador, vamos dizer assim, né? O TRT 17, na súmula 31, falando aqui de execução provisória, penhora online, possibilidade, olha só, na execução provisória é válida a penhora em dinheiro para satisfação de créditos trabalhistas até o limite de 60 vezes o valor do salário mínimo, independentemente de caução. Então, interessante que a gente tem que analisar essas súmulas, esses ementários regionais, porque tem ainda bastante polêmica, apesar de a gente ter tido uma revisão da súmula, né, 417 do TST, a gente ela está se conformando, sim, com uma possibilidade de penhora de dinheiro, sim, com o avanço, então, não só da penhora de imóveis, né, mas uma construção de dinheiro, ainda que não entregue diretamente ao reclamante, às vezes depositada no conto do juízo da vara trabalhista, né, mas você vê aqui uma modificação, e ainda os tribunais degladiando. Então, temos aqui matéria para dar e vender em termos aí de recurso de vista, né? Então, a gente ainda tem aí uma boa polêmica, e aqui eu trago de vocês os enunciados aí demonstrando, né, isso daí. Olha aqui, até essa decisão aqui, deixa eu ver se consegue, aqui, ó, TRT6 decide sobre a liberação de depósito recursal em dinheiro, execução provisória, direito líquido e certo, e a liberação do depósito recursal, 20/4/2018. Então, olha, TRT6, então voltando aqui, TRT17, TRT10, TRT4, TRT1, grandes polêmicas aí, e a gente tem a súmula. Então, olha que maravilha para quem está estudando aqui, que como vai ser bom, né, esses caras com esses slides aqui, que eu trouxe um resuminho aqui, deixar de cabeceira, né, para que, não sei, tem alguns livros que eu acredito que já estão colocando tudo isso, mas eu peguei e já atualizei, então aí está fresquinho todas essas decisões aqui. E aí, só voltando para a gente depois avançar um pouquinho mais, e aí atendendo o clamor da advocacia jovem aqui presente e tudo, como que tem que ser, né, essa questão do requerimento da liquidação, né? Eu já trago uma planilha, então, de valores exequentes, sim, né? Não há, gente, uma formalidade de você, uma obrigatoriedade de trazer a planilha, mas se você já está promovendo execução provisória, é de bom tom, até por uma questão de utilidade, de efetividade, de celeridade, você já anexar a planilha. Ah, mas então eu posso entrar com requerimento da liquidação de sentença, eventualmente pedir um prazo, meu contador está lá tarefado, tal, eu vou ter daqui uma semana? Pode. Né? Não tem nenhuma inépcia, vamos colocar assim, se acontecer isso, você precisar socorrer disso, né? De pedir para que seja
a abertura, então, dos autos aí digitais suplementares de execução provisória e, ao mesmo tempo, requerer um prazo aí de 10 dias para estar juntando a planilha. Então, é importante, né, que você faça esse requerimento, né, e aí a questão, por exemplo, exibição de documentos, lembra que a gente falou sobre alguns paradigmas que, eventualmente, estão à disposição exclusivamente da reclamada? Você vai pedir, né? Eu não consigo liquidar, então eu tenho que pedir para primeiro exibir, para daí eu trazer uma planilha. Por quê? Porque o juiz condicionou isso lá na coisa julgada, né? Na coisa julgada não, desculpa, porque a gente tem recurso, né? Mas na sentença. Ele condicionou isso. Então, eu tenho que fazer, às vezes eu não vou fazer já a juntada da planilha, eu vou fazer o quê? O requerimento de exibição de provas ou de elementos que estão à disponibilidade exclusiva da parte contrária, para daí poder apresentar um cálculo, tá? Então, pode acontecer isso também, e você já está, o quê? Se adiantando, né? Já está antecipando, então, a liquidação. Não esquecer, então, de delimitar a questão de juros, né? A gente tem que ver aí a questão da correção monetária, o que a sentença falou, apuração das naturezas das verbas, questões de incidência, né? E descrição de incidência tributária, previdenciária, tudo isso também ali já verificando se, né, quantas vezes a gente se surpreende que não ficou bem delimitado. Que não ficou bem delimitado nesse sentido. Por isso que, olha, até para clarear, né, a pessoa fala, depois da sentença eu já passo para o contador, porque eu já vislumbro, eu estou lá sobrecarregado, se tem alguma coisa para embargar. Tem advogado que faz isso, gente. Não vou falar para vocês que não, tem advogado que faz isso. Está lá sobrecarregado, trocentas ações, tudo, ele pede para o contador manda para ele uma pergunta e inverte, né? Aí que cresce aí a iluminação para fazer o embargo. Não seria a via correta, mais técnica? Com certeza não, mas quem somos nós para julgar, né? Onde o calo está apertando mais do outro, né? Então, às vezes, tem lá um contador dentro do escritório, ajudando, mexendo com o PJ e cálculo, naquela quantidade em massa ali, e eles, na hora que eles falam, doutor, não dá dando para liquidar, por quê? Está faltando um parâmetro, ela não falou e tem uma omissão. Puf, está no prazo de 5 dias, você já está fazendo embargos, né? Então, você já está fazendo os embargos aí dentro do seu prazo de 10 dias e pronto, né? E resolveu o seu problema também, e você não deixou o cliente a desejar em nada. Mas o ideal é o contrário, né? A gente conseguir fazer a leitura da sentença e visualizar que está faltando uma delimitação, está faltando um elemento objetivo para poder apurar o que está sendo condenado, né? Então, não esquecer disso daí também, tá, gente? Sobre as modificações do título executivo e judicial pós-execução provisória, né, o que a gente pode também estar colocando aqui, olha, ficará sem efeito sobrevindo um acórdão que modifique ou anule a sentença objeto da execução. Então, esse aqui talvez, mais do que o ânimo de expectativa que foi frustrado, né, anulação de uma sentença onde você ganhou um monte de coisa, realmente é complicado, né? Dá para a gente antever, a gente tem uma bola de cristal que isso pode acontecer? Gente, vai depender muito das unidades arguidas até então. E do estudo aí que vocês têm que se desdobrar para fazer de jurimetria para ver como é que está o tribunal se comportando sobre aquilo que foi alegado de nulidade pela reclamada, né? Então, se você vê que é uma ação que está se comportando de forma bem temerária, que você está ganhando sempre, né, na prorrogação do segundo tempo as coisas, né, dentro do processo, então, talvez aí a gente possa falar, não, talvez não seja bom fazer execução provisória, né? Mas mesmo assim, eu arrisco falar que seria, por quê? Porque às vezes é um momento de você correr para fazer um acordo. Mesmo assim, você chegar para o reclamante e falar assim, olha, a gente ganhou quase tudo, mas eles fizeram um excelente recurso. Existem decisões muito favoráveis para eles, né? Vamos falar que você está aí disposto a fazer um acordo, vamos sinalizar a bandeira branca da paz aí, vamos fazer um sinal de fumaça que há uma possibilidade boa aí de, né, nem tanto ao mar, nem tanta terra, aí da gente ganhar alguma coisa. O seu reclamante vai olhar para você e falar, doutor, você está fraquejando? Não, você vai falar assim, olha, querido, ó, fiz umas pesquisas aqui, ó, tem umas 30 páginas, você quer ler? Umas pesquisas aqui de jurismetria, de coisa aqui, tá... Você está ganhando, você está assim com a bundinha para a lua, você está ganhando nem sei eu como, porque teu processo está tão destravado que não tem explicação, né? E a gente vê isso, quantas vezes a gente vê algumas situações assim, né? Que você fala assim, gente, não é possível, aquela ação que estava prontinha, com todos os documentos, o cara perdeu, essa daqui que não tinha nada, o cara está ganhando todas, né? E aí você fala assim, bom,
Então, nesse caso, às vezes, você vê, até para isso, é importante, às vezes, fazer com o reclamante um estudo e também viabilizar uma coisa, quer dizer, sempre acaba viabilizando uma boa conciliação ou uma visão, né, bem ampla e bem certeira aí do processo, dos caminhos do processo, sem falar que vocês estão usando bola de cristal, né? Se a modificação, então, a anulação for apenas em parte, somente nessa parte ficará sem efeito a execução, isso a gente já falou bastante vezes aqui, né? A responsabilidade objetiva do exequente pelos danos causados executados. A gente também entrou um pouco nessa seara da responsabilidade subjetiva e objetiva, eu vejo realmente que é muito mais, né? É quase que impossível você colocar uma responsabilidade subjetiva, é sempre objetiva, ainda que seja aquela restrição do cartório, de protestos, tudo seria objetivo. Né, seria técnica ali, afinal passou por um juiz, você fez uma petição, utilizou alguma jurisprudência, analisou alguns argumentos, comportamento da parte no processo e tal. A gente já falou do súmula do 416, falei aqui dos ementários que trazem bem a polêmica da penhora em dinheiro e da liberação também de valores aí dos depósitos recursais, algumas até orientando para um limite aí, né, de todos os tribunais, decisões aí também. Eu gosto de comentar um pouco sobre a questão do seguro e garantia e fiança bancária, quando a gente está falando sobre isso, até quando a gente comentou também. Por quê? Porque muitas empresas, quando viram essa possibilidade, viram a possibilidade de utilizar esses valores para incrementar a atividade econômica, estando em uma situação um pouco complicada, mas tendo uma boa garantia, uma boa fiança bancária, um bom relacionamento, quando elas utilizaram isso, também veio à tona o quanto isso prejudicaria ou não a execução provisória, né? Ou quanto faria ela ter uma certa utilidade mitigada, né? Desprestigiada. Então, o que a gente começou a verificar é que muitos juízes, principalmente, acho que na região aqui, que eu posso falar para vocês, ali na região Canavieira, aqui da Piracicaba, aqui na região interior aqui de Campinas, assim, algumas ações que eu tive um pouco mais de contato, né, com parcerias aí com outros advogados de primeira instância, nós verificamos que várias empresas de grandes grupos econômicos tentaram substituição e não conseguiram por uma situação, por conta da aplicação aqui, olha, do CPC mesmo, do artigo 835 do CPC. Tá? Falar, já tenho dinheiro lá, tá garantido, tal, vai substituir esse pelo outro, mas é um banco idôneo, tal, e pouquíssimos, uma minoria, permitia aí a troca da fiança. Eu entendo que é algo assim inovador, talvez algo que a gente, às vezes, nosso sistema bancário financeiro, às vezes, não inspira, né? Existe a questão que eu acho importante aqui, gente, a cláusula de renovação automática disso, né? Então, a gente tem que ver se tem um limite. Você que é advogado reclamante, vai ter que analisar o contrato de fiança bancária e verificar se tem aquele percentual de uns 30%, acho que é 30% a mais garantido. Vai ter que verificar, ler aqui, então, no caso, né, esse ato conjunto aqui do TST, que vai dar esses detalhes aí das cláusulas que tem que constar, né? E vai, inclusive, verificar a renovação automática, quanto tempo antes que a empresa tem que comprovar que atualizou aquela fiança para ela continuar tendo a eficácia. O ruim disso daqui é que o advogado reclamante tem que ir lá colocar no seu Google Calendar, no seu software, qualquer que seja, para avisar pelo menos uns 15, 20, às vezes até 30 dias antes dessa data de vencimento, porque você pode, de repente, de uma segurança partir para uma insegurança processual total. O juiz, eu não vi até agora, dentro dos expedientes internos do tribunal, os escreventes de vara da secretaria acompanhando a validade de fianças bancárias. Sobra para o advogado do exequente isso. Tá? Então, é importante a gente sempre estar observando e, inclusive, aí a gente tem que tirar uma certidão negativa de processo daquela empresa para ver o comportamento de processos mais antigos, se isso aqui não acabou, como diz o nosso clientezinho, né, dando ruim, né? Ou seja, venceu, ninguém fez nada, na hora que foi executar não existia mais a fiança bancária, né? E foi até, enfim, né, falta aí de cuidado. Gente, agora só... A gente está aqui, eu cumprindo aqui um horário que eu combinei com a Cristiane, eu falei que a gente tem que dar um tempo para vocês perguntarem, um tempo para, depois eu vou ver aqui as perguntas todas aqui, mas dentro da parte prática também, atendendo a advocacia, eu peguei aqui bem simplesinho aqui, uma situação que a gente pediu, olha, a gente pediu o prazo de 5 dias para apresentação de cálculos, meu contador, eu falo para vocês, né, eu entendo um pouco do PJ e cálculo, mas eu não
abortei meu contador, porque ele é muito bonzinho, está comigo há muitos anos e faz tudo. Então, ele pede, Cíntia, pede os 5, 10 dias aí nessa execução provisória que eu já te entrego. Eu falei, então dá, vamos pedir. Nunca tive problema com isso, nunca. Já faço execução provisória há muito tempo, né? E já aconteceu daquela outro pedido que vocês viram lá, de uma reclamante minha precisar de um documento exibido pela empresa que estava previsto no acordo coletivo para poder fazer execução de um PLR, que a empresa não recorreu. Então, a gente pedia também, olha, exibe os documentos da sentença. Então, é nessa petiçãozinha simplesinha aqui, que você dá entrada lá, né? E nós vamos ver aqui as telas também do PJE, como é que vão ficar. Olha só. Então, aqui eu invisibilizei alguns dados, óbvio, sensíveis aqui à minha pessoa, né, minha advocacia, mas aqui dentro da tela do PJE 15, né, você vai estar lá nos processos, né, você vai colocar novo processo ali, né, e aí dentro você vai ter a possibilidade, olha só, no código 157, de colocar o cumprimento provisório de sentença. Você vai colocar o processo de referência, que é o seu processo principal, tá? E, no caso aqui, a jurisdição do processo principal também, óbvio, né? E aí, você vai, então, como se estivesse fazendo uma distribuição mesmo, né? Vai colocar o pedido principal, o assunto principal, que o sistema vai dar ali, como você tinha feito anteriormente, né? E até porque está dentro ali dos pedidos da sua ação e tal. Vai, então, pesquisar os assuntos, vai classificar aqui, gente, como se estivesse cadastrando o processo. Não tem segredo, é intuitivo aqui, você vai ler lá, né? Olha, liquidação com primeira execução, a gente já tem o código de execução provisória. Então, não tem erro, tá? Para conseguir fazer isso aqui. Você vê, eu estou no primeiro grau, não estou no segundo, cuidado, tá? Está no primeiro grau fazendo isso. Outra coisa, então, estou qualificando aqui a parte, né? Se eu tiver aqui, olha, no caso aqui, vocês veem, né? Eu sou advogada contra o papel. Se vocês tiverem aqui sócios, vão já colocar que estavam constando no título, tá? Que já tinha sido feito lá da inicial, então vocês vão colocar aqui, né? Igualzinho, né? Segredo de justiça? Não, tá? Justiça gratuita? Estou aqui pelo reclamante? Sim. Pedido de liminar? Não. O valor aqui que você vai colocar, gente, é o valor que realmente você, se você já tiver liquidado, já estiver trazendo a planilha, você vai colocar esse valor. Se você não tiver liquidado, que valor que você vai pegar? O valor lá estimado de condenação que o juiz deu na sentença. Não é o valor lá da emissão, é o valor estimado de condenação em sentença. Ah, teve um embargo. Então, vê se ele alterou nos embargos alguma coisa em termos de valor estimado, se ele aumentou. Cuidado essa parte. Se teve embargos, foi provido embargos e importou num aumento de condenação, veja se o juiz também teve esse cuidado, se você observou que ele teve esse cuidado de aumentar proporcionalmente o valor ali, né, da sentença ali de primeira instância, da sentença da primeira instância, né? Então, vocês veem, não tem erro, você vai cadastrando ali, vai colocando petição, então, inicial, vai utilizar o código de petição inicial, é aquela petiçãozinha, aquela petição, a primeira ali que eu mostrei para vocês, tá? E o que mais que a gente pode mostrar aqui? Opa, desculpa. O que mais que a gente pode mostrar aqui para vocês, né? Então, já qualifiquei, já coloquei, olha, já importou, tá vendo? Que já foi protocolado aqui, tá? Então, eu estou fazendo isso porque eu quero também entender como é que está a situação dessa empresa terceirizada. Se ela sumiu do mapa, se ela manteve a lealdade processual de manter o endereço dela, se eu não consigo encontrá-la mais, né? Então, você vê, a execução provisória dá essa luz para a gente e permite essa, inclusive porque se tem um recurso da tomadora na primeira instância, e eu estou alegando que a tomadora não fez fiscalização, não fez aquilo que lhe cabia como ente público de fazer sobre a terceirizada, que é mais prova do que o sumiço também da empresa terceirizada, é um fato novo que acaba até reforçando em memoriais, em sustentação oral que eu estou alegando aqui contra a empresa, né? Quer dizer, uma empresa idônea não some, uma empresa idônea se mantém, pelo mesmo endereço, informa no processo, né? Então, esse comportamento também tem que ser utilizado como argumento, dependendo do, né, de quem vocês estão representando aí.
Outra coisa que é importante aqui, olha só, um despacho que eu trouxe aqui para vocês. Ó, certifique-se os autos principais, a distribuição da presente execução provisória, bem como cadastre seus advogados constituídos pela reclamada naquele feito. Intime-se o reclamante para que apresente cálculos. Tá vendo que eu pedi no prazo de 5 dias ele deu ali, né? Sob pena de preclusão, atentando-se à limitação da atualização até a data da decretação de falência de deferimento de recuperação judicial, se tiver aqui, no caso aqui tinha uma, né? Se tivesse uma recuperação. No prazo subsequente, 8 dias, independentemente de nova intimação, deverá executada manifestar sobre cálculos apresentados pelo exequente, vindo com seus causos de divergência, indicação dos itens. Você vê, no fim, tem já um despacho pronto, que vai estar dando os próximos passos ali, que não é uma execução difícil, que você que deu a entrada ali, né? Fala de parâmetros de cálculo, fala então do artigo 879, puxa, olha, observe o PJE Calc, né, os parâmetros ali, o sistema, a forma de planilhas do PJE Calc, né, que foi a partir de julho de 2020, enfim, e aí importa os documentos, quer dizer, das linhas gerais, atende o que você pediu 10, o juiz vai dar 10, pediu 5, vai dar 5, ele não tem, porque não tem nenhum impedimento, nenhuma fundamentação para ele não conceder isso. Tá? Não tem. Eu quero 15 dias para juntar o cálculo. Então, tá, pede. Nunca vi juiz negar, gente. Nunca vi. Tá? Não tem, nem tem porquê, né? Agora, é estranho você pedir isso se você pedir para a empresa exibir documentos que você daí sim vai poder fazer o cálculo. Aí não faz sentido. Primeiro, você vai pedir a exibição dos documentos que vão importar na liquidação do seu pedido em execução provisória. Para daí você pedir esse prazozinho aqui. Cuidado só para não fazer esses pedidos de forma contraditória. Primeiro, você tem que saber liquidar e ver se você tem todas as ferramentas para liquidar. Não tem. Tem documentos que estão na disponibilidade da empresa. Então, peça para exibir, tá? E aí a questão, olha só, uma decisão dentro de execução provisória homologando, aí a liquidação, teve perícia, né, no título exequendo, então assim, você vê ali, já colocando o total do crédito, a base, os custos, depósito, verificando a questão do depósito, fazendo um verdadeiro raio-x para poder viabilizar depois a execução definitiva assim que transitar em julgado, aí as decisões aí dos acordos, né, do acordo. Então, gente, era o que eu podia estar falando aqui, olha, 15 minutos, 15 minutos para fazer perguntas. Vamos ver o que a gente tem de pergunta aqui no chat, que olha, lotou aqui, hein, agora para olhar. Doutora Irene, não sei se a doutora Irene quer fazer já algumas filtragens aqui para mim, para não ficar caçando, ou se a doutora Joyce, não sei, agora aqui... Doutora Cíntia, a gente viu aqui uma pergunta da Valéria Franco. Tá. Deixa eu ver. Cadê a Valéria? Lá no comecinho, foi a única pergunta que viu aqui no chat. Vou achar da Valéria. Se você quiser que eu leia. Nossa, deixa eu ver aqui. Valéria. O entendimento do STF decidiu aqui que merece revisitação, orientação jurisprudencial TST, no sentido de viabilidade de promover a execução do executado, que não participou da fase de conhecimento. E agora? Decisão de grande impacto na execução. Realmente, eu vi acho que foi um julgado bem recente mesmo, né? Que acho que foi de o quê? Se foi isso que eu... Não, agora eu não lembro se foi do TST ou se foi do STF, né? Mas realmente gera uma insegurança, por quê? Porque se você pensar, né, na questão do limite de 2 anos que você tem lá do sócio, né, da empresa, a partir do momento que ele sai, ele ainda tem mais 2 anos que ele é responsável. Se você pensar no contrato do trabalhador que vigiou durante o período que aquele sócio era, e ele é incluído, né, para mover essa efetividade de execução, ele é incluído nessa fase de execução, né, e ele não participou da fase de conhecimento, tem grande parte, tem, e eu estou vendo que, assim, ainda é minoritário isso, eles estão, o quê? Inclusive tem umas situações de citação por edital, e aí até me veio recentemente um questionamento se eu poderia considerar válida a citação por edital desse mesmo sócio que foi intimado dentro do processo de execução, não de conhecimento, de execução, se eu poderia, inclusive, alegar uma certa nulidade. Por quê? Porque, além de ele não ter participado, ele foi citado por edital.
E quando ele foi se deparar, estava lá o dinheiro saindo da conta dele e sendo salário dele, né? E penhorando somente 100% disso. Gente, aí caberia o quê? A gente poderia falar de uma exceção de pré-executividade, principalmente porque às vezes eu não consigo garantir o juízo por inteiro. Eu teria que fazer uma alegação direta de defesa realmente de que há uma ofensa devido ao processo legal e a ampla defesa e contraditória na medida em que nem pessoalmente foi feita a minha intimação e eu não participei da formação do título executivo, ainda que num status provisório, né? E alegar também aí aquelas percentuais máximos, né, subsidiariamente, né, que alguns advogados falam, não, mas aí você está enfraquecendo a tese principal, que é negar, né, aquele pagamento por hora, né? Mas a gente teria que realmente bater numa tecla, até por uma questão de uma defesa ampla aí, que a gente possa estar falando, que é o máximo que poderia ser penhorado, seria 30%, porque a gente não está falando de empréstimo consignado, que aí eles têm jurisprudência falando 35%, mas a gente está falando de 30%, um limite máximo, e mesmo assim, pediria para nós estar disponível ao trabalhador, porque da mesma forma que o trabalhador hoje é o exequente, né, é um trabalhador, o executado é um trabalhador também. Então, há chances realmente de causar um dano maior, né, e até a possibilidade de irreversibilidade de devolução desse valor se assemelham, se equiparam, né? Então, eu deixo de olhar o trabalhador como o único hipossuficiente dentro de uma fase de execução. Eu tenho que olhar também para um sócio minoritário que foi surpreendido dentro da fase de execução e que hoje teve seu salário penhorado, né? Então, assim, particularmente aqui, o que a gente poderia estar falando? Primeiro, realmente entrando com exceção de pré-executividade e aí, no segundo momento, mandado de segurança, né? Por quê? Porque eu teria que buscar defender esse trabalhador que hoje é o executado, né? E antigo sócio, e falar, olha, ele tem que ser delimitada a responsabilidade dele patrimonial, né? De repente está dentro da sentença da execução provisória muito mais do que o período que ele abrangeu, alcançou verbas acima dos 2 anos que ele saiu. Então, você precisa fazer essa exceção de pré-executividade, eventualmente trazer uma planilha delimitando valores, né, delimitando valores que alcançariam a responsabilidade dele enquanto sócio, trazer a situação econômico-financeira dele para falar que ele também hoje é um hipossuficiente dentro do processo trabalhista, principalmente nessa fase de execução, que tudo mudou, e para quem um dia foi empresário, hoje é um mero trabalhador também, né, e buscar aí buscar aí uma defesa ampla, né, até em termos de percentuais máximos a serem penhorados, pedindo, inclusive, que não fossem disponibilizados aí para o trabalhador. Agora, realmente, Valéria, a gente causa uma insegurança, porque, né, eu lembro agora de um cliente que ele era técnico de time de futebol, e ele foi para fora do país. Quem me contatou foi o contador dele, que fazia os impostos de renda aqui no Brasil, porque ele já morava fora do país, e ele estava sendo penhorado. Foi feita eu não lembro agora se ele mandou um valor para uma filha, para um parente aqui, e pegaram um valor muito expressivo, né? E aí me procurou tudo, e eu verifiquei, né? Consegui, eu tive a sorte, né, de verificar que o valor que estava sendo executado estava muito acima do período que ele teria que ser responsabilidade patrimonialmente, né? Então, assim, o valor que ele teria que pagar lá, sei lá, vamos colocar aí, de 100 mil reais, era 10 mil, compreendendo, inclusive, o período de trabalho do reclamante, que estava exequente, até 2 anos após a saída dele da sociedade jurídica, da empresa. Então, a gente conseguia delimitar ali, né, as obrigações que ele tinha, a gente conseguiu delimitar dentro da sentença, isso daí, na época, eu não lembro se era definitiva ou provisória, mas foi bem complicado e concordo, é uma insegurança, mas aqui a gente está fazendo, eu estou ministrando aula tanto para advogados de empresa quanto reclamantes, né? Então, se a gente olhar para um aspecto de celeridade processual, né, e de alcance e efetivamente, excelente. Mas se você olhar realmente para uma ampla defesa, poxa, que prazo ele teve para poder se inteirar, né? Não teve nenhum, estava lá penhora,
Então, você tem, no primeiro momento, que pedir para devolver tudo. Olha, ele precisa disso para sobreviver. E ainda que se cogitasse na hipótese de poder viabilizar pior, seria limitada a 30%, o que não é o caso da presente data. Você vai anexar tudo que você tem, né? Custo de vida da pessoa, vai anexar, vai pedir sigilo, óbvio, vai pedir sigilo, né, do processo, aí, dos documentos, mas vai anexar tudo, né? O que mais que a gente tem aqui? Vamos lá. Da lei da doutora Valéria. Aqui, a questão agora recente de decisão de Pense nisso, ó. Como a determinada empresa do grupo, de um dos integrantes do título judicial, não participar da fase... mesmo aqui o Lauro também colocando a mesma coisa, realmente, né? Não participar da fase de conhecimento, participar só na fase de execução, ser atrás do sócio e ter uma intimação por edital, nossa, é um prato perfeito para você falar, não teve ampla defesa. Ele não teve ampla defesa para visualizar o quanto afetaria nem a responsabilidade dele legalmente falando, né? E o quanto também o processo buscou, né, se satisfazer das outras partes que sim tiveram sua ampla defesa, né? E o devido processo legal para argumentar aí dentro do processo. Vamos estar encaminhando slides, sim, podem ficar tranquilos, tá? Eu vou estar, inclusive, colocando também alguns textos acadêmicos aí, jornais e revistas ST que discutiram muitos argumentos que a gente falou aqui na aula, principalmente a penhora de dinheiro, né? O avanço aí do aumento ou a mitigação da penhora dentro do processo trabalhista. Aqui o canal, felizmente tem aqui, pessoal, obrigado, gente que parabenizando, ser justos, acordos jurídicos estrategicamente profissionais são mais viáveis, obrigada, realmente, Laura, você vê, né, com a execução provisória, o ser justo que atua mais do que nunca em todas as instâncias, né, na primeira e aí na segunda instância também, o Laura aqui foi prestigiado aqui. Tem uma nova pergunta agora, da doutora Fabiana. Perguntando se cabe execução provisória quando o processo já está no TST. Sim, a execução provisória, a gente está conversando aqui, Fabiana, que desde o momento que você interpôs um recurso ordinário ou outro interpôs um recurso... a gente nem falou do recurso adesivo, porque o adesivo, aí a gente sabe que primeiro tem que ser recebido o recurso principal. Então, se no caso o reclamante não fez um recurso ordinário, a reclamada fez, e o reclamante interpôs um recurso adesivo, a gente pode ter desprovimento, né, e conhecimento do recurso da empresa e provimento do reclamante, aumentar a condenação. E isso a gente está falando de segunda instância. Então, o fato de caminhar para o TST, para a instância constitucional especial, o fato de caminhar para ela, não impediria, né, não impediria também o que a gente afirmou aqui sobre execução provisória, tá? O que você pode ter, talvez, não sei, né? Vamos pintar uma situação que você ganhou tudo na primeira instância, né? E na segunda instância você pegou uma turma que colocou tudo a perder, então reverteu totalmente a reclamação, o que hoje está sendo comum, infelizmente, né? Está sendo comum. Então, quando você visualiza isso, você fala, nossa, eu fiz execução provisória lá, agora perdeu tudo, eu vou prosseguir. Com certeza a execução vai dar uma travada, vai parar ali onde ficou. E você vai ter que tentar argumentar, ser hábil na questão do pré-questionamento, de todos aqueles requisitos aí do recurso de revista, para conseguir fazer com que sejam totalmente apreciados, né, na instância especial, mas o que não é fácil, né? Confesso aqui que tem muitos cursos aí, acredito, eu não lembro até se a OAB aqui também incentivou alguns cursos de recurso de serviço, acredito que sim, acho que o doutor até Fabiano veio aqui também, né, palestrar, acho que estava naquele dia. Fabiano tem um excelente curso, né, eu mesmo não fiz, acompanhei várias lives dele, mas é um excelente curso não porque ele vai trazer coisas que para muitos advogados mais antigos não sejam novidade, não é isso, muita coisa ali já a gente é conhecida, mas a forma, vamos colocar assim, né, a forma como você dispõe dentro, como você tem o grau de síntese e às vezes de clareza na exposição faz uma diferença gigantesca dentro da exame de admissibilidade de recurso de revista, na primeira e na segunda instância e na instância ali no teste, na instância especial, constitucional, né? Então, vale a pena, às vezes, a gente recorrer a essas lives, esses cursos, né? E aqui, de repente, até faço voz de vocês estarem sempre apoiando, porque, realmente, quem consegue vencer em recurso de revista, vou falar para vocês,
é churrasco no final de semana e convida nós, tá? Convida nós, porque é uma habilidade tanto, né? Precisa de muito empenho, um grau de síntese, eu digo que é um grau de síntese de exposição e de cotejamento, né, das jurisprudências, que não é fácil. A gente faz lá a planilhinha, tudo, e mesmo assim não tá bom, né? Mas, gente, não sei o que mais, temos mais alguma pergunta? Como é que a gente está aqui? Oh, obrigada Não, aqui no pelos chat, elogios. pelo menos, Vocês são muito bondosos, viu? no chat, pelo menos, não vi mais nenhuma pergunta. Alguém gostaria de abrir o microfone, fazer uma pergunta aqui, abrir a câmera? Eu vou parar aqui a exposição, então, também. Deixa eu só parar aqui. Que aí a gente consegue. Ó, o Laura está aqui, Laura. Por favor, fique à vontade. Se eu falei alguma coisa, se você quer complementar alguma coisa do Sejusc aí, dos acordos, né, atuação na segunda instância, se tem algum relato. Eu não sei se eu falei errada a taxa de congestionamento, mas eu vi que saiu recentemente, né, sobre a análise da execução trabalhista. Boa noite. Queria cumprimentá-la, né, Cíntia? Falou mais do que certo. Eu acho que todos aqui gostaram. A própria... Eu só estou tomando a palavra aqui. Tem mais advogadas aí super qualificadas, né? E a gente se lembra, né? Hoje eu estava até numa discussão de um grupo e aí uma das advogadas falou: Laura, você advoga? Você tem que lembrar, né, que a advocacia é bem diferente de você ter uma função mais técnica, de você atuar como servidor, como mediador, porque para conhecer as alguras dos advogados, né, somente você se vestindo de advogado e atuando na função, né? Mas é interessante. O que é muito legal é saber que a execução provisória te propicia uma boa possibilidade de acordo, estando você pela empresa ou estando você pelo o pretenso exequente. E lembrar, né, que na execução provisória, como você bem colocou, tem muita coisa que não é mais provisória, que está como até definitiva ali, porque não foi objeto de recurso. Né? Então, às vezes, está até como provisória, poderia até executar definitivamente, mas a gente acaba incluindo na execução provisória e isso pode ser negociado no acordo. Né? Fala, doutor, o senhor sabe que o senhor não vai mudar mais aqui, ó, né? Mas é excelente essas estratégias que você colocou, essa prática, muito boa, muito boa. E eu creio que talvez a própria doutora Joyce, a doutora Melissa, a doutora Cristiane, talvez tenham mais propriedades de falar como eu, né? Mais alguns comentários. Assim, exato, mas queria parabenizar e agradecer a Cristiane por lembrar, né, da gente para poder prestigiar aqui também e aprender, né? Eu que agradeço. Aliás, é a primeira vez que eu vi como é que cadastra uma execução provisória, que tem um número totalmente diferente da ação principal, né? Sim. Muito legal, que até eu aprendi disso aí também, que eu nunca vi isso. Não tem essa tela do advogado. Você vê de outra forma o processo eletrônico, né? Com certeza. Obrigado. Imagina. Obrigada a você. Muito obrigada, doutora Cíntia. Muito obrigada, doutor Lauro, também. Então, para prosseguirmos, vamos chamar o nosso presidente. Por favor, doutor Luiz Ribeiro, o senhor tem a palavra. Alô? Está me ouvindo bem? Sim. Então, tá bom, Peço desculpas novamente, mas como eu tinha dito, nós estamos em dois eventos. A vantagem ou desvantagem, né, do virtual é esse. Eu queria agradecer a doutora Cíntia, novamente, não posso deixar, apesar do seu pronunciamento inicial, né, de que também está aprendendo e tudo, mas essa troca de experiências é enriquecedora para nós, de áreas distintas, situações distintas, né? Nenhum caso é igual ao outro, mas a gente acaba compartilhando situações vividas e que acabam nos engrandecendo e enriquecendo. Então, obrigado novamente pelo seu tempo. Obrigado a todos os que estão aqui até quase 9 horas da noite, participando, se preocupando em aperfeiçoar o seu conhecimento. É isso que a advocacia precisa. É isso que eu canso de dizer. Nós temos que nivelar nossa profissão por cima. Nós temos profissionais éticos, profissionais preparados, porque isso vai engrandecer, vai valorizar a advocacia
e nós vamos ter condições de trabalhar de uma maneira melhor. Então, só quero agradecer a presença de todos por terem ficado até agora, agradecer novamente a doutora Cíntia, convidá-los para os próximos eventos, as próximas palestras e apresentações da comissão, e uma boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite, doutor Luiz. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Por favor, agora, peço para que escutem a nossa advogada, a doutora Irene Carrano. A senhora tem a palavra, doutora Irene. Obrigada, Joyce. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a doutora Cíntia pela excelente explanação. Amei a parte prática de colocar o PJE. Nossa, que cuidado, né? Que é essa parte que importa e ajuda muito, né, para a advocacia. E é bem diferente, né? Nas nossas palestras, até tem bastante parte prática, mas não é tão comum, então achei muito, muito, muito legal mesmo, foi muito enriquecedora a sua palestra, então parabéns e muito obrigada por ter passado esse tempo com a gente, ter se dedicado tanto para passar todos esses conhecimentos maravilhosos, todas as dicas, né? Então foi muito mais do que só falar sobre execução provisória, foi muito enriquecedor, muito obrigada. Então, em nome de toda a comissão, eu agradeço muito a doutora Cíntia e a gente espera ter você mais vezes aqui com a gente. Tá bom? E obrigada a todos que prestigiaram, né? Que estão aqui até agora com a gente. Então, muito obrigada a todo mundo. Dia 30 nós teremos mais um evento, então fiquem de olho no nosso Instagram, no YouTube. A palestra da doutora Cíntia vai ficar salva no YouTube. Eu já enviei aqui no chat o material da doutora Cíntia. Todo mundo salvando, hein? Que esse material ficou perfeito. Então, obrigada mais uma vez, obrigada a todo mundo. E obrigada, doutora Cíntia, mais uma vez. Obrigada a você aqui, Irene, imagina. Foi um prazer. O pessoal aqui é muito acolhedor, não tem nem o que falar. E todos 23 advogados aqui, olha, isso que eu falo, advocacia guerreira, viu? Guerreira. Muito obrigada, doutora Cíntia. E mais do que advogados, somos seus estudantes, né? No dia de hoje, e aprendemos muito. Como a doutora Irene bem falou, foi uma aula prática, né? Muito prática, muito maravilhosa. Para encerrar, então, nós convidamos a nossa presidente. Por favor, doutora Cristiane, ou como a gente chama ela, Cris, por favor, a senhora tem a palavra. Obrigada, viu, Cíntia? Você arrasou. Doutora Cíntia, mestre Cíntia. Fiquei só ouvindo quietinha. Adorei a parte prática também. A gente conversou sobre isso. E isso ia surpreender as pessoas, porque muita gente tem dificuldade, não importa a quantidade de tempo de formado, né? Muita gente tem dificuldade, porque quando é uma questão nova, é diferente. Às vezes as pessoas não têm condições de voltar para o banco da universidade, fazer uma pós, e esses cursos são excepcionais. E você é um mestre nisso, parabéns, viu? E eu quero parabenizar também, rapidinho para encerrar, eu sei que o pessoal já quer ir assistir novela, jantar, descansar, mas a Comissão de Direito do Trabalho, as meninas e os meninos que arrasaram na condução desse evento, Irene, a Joyce, a Melissa que está aí também, eu vi outras pessoas aqui, quem mais que está aqui, agradecer a presença de todos, eu estou com o celular, não consigo ver todas as carinhas, mas vocês estão de parabéns, doutora Cíntia arrasou e a Comissão de Direito do Trabalho arrasou. E muito obrigada, pessoal, vocês que assistiram aí a nossa live, a nossa palestra. Estão convidados, como a doutora Irene falou, para assistir o nosso evento do dia 30, que vai ser sobre a Selic, se usa ou não usa lá as indenizações compensatórias, a posição da STF, o que faz, então, o que se aplica, o que está acontecendo de mais atualizado nesse ponto. A gente espera vocês dia 30, hein? Obrigada, gente. Um beijo enorme no coração. Cíntia, um beijo, minha querida. Arrasou, como sempre. Um beijo. Obrigada mais uma vez, Cris. Obrigada, queridos. Boa Parabéns, noite. Viu? Arrasaram. Mel, Irene, Joyce, arrasaram, meninas. Lauro também, beijo grande. Boa noite a todos, um beijo a todas. Doutor José Luna está em todas aqui. Toda vez que eu vim aqui, o doutor José Luna está presente aí digitalmente também. Verdade. A Lindaura também, Valéria. Parabéns.
A Irma, minha amiga também aqui. Olha, tem gente aqui, viu? Pessoal muito querido. E Tchau, vai ficar tchau. gravado no YouTube, né? Assistam lá, se quem perdeu, assiste lá. Eu coloquei o Boa link noite. do YouTube para vocês irem, então tem o link no chat. Vamos divulgar aí para o pessoal. Boa Boa noite a todas. Excelente. Boa noite. Parabéns. Obrigado, Tchau. boa noite. Obrigada. Obrigado.